Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus que você ouve aí na medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts aqui do podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora no pediatra de consultório, mãe do Zen e minha choinha. Somos hosts desse podcast. Mais uma apresentação concluída por E mais um convidado pressão. chocado. Tipo, não é possível que ele tá falando isso da cabeça dele, né? O Michael vai fazer essa mesma apresentação com a Julie no podcast dele. Por favor, é o mínimo, né? É o mínimo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Michael Rantum, nefrologista, intensivista, cofundador do Além da Medicina aqui, meu sócio, pai de 4 filhos, fotógrafo, colecionador de relógios e motoqueiro nas horas vagas. Pai da Harley, por favor, também não podemos esquecer. De 2 Harleys, né? Esposo de Julie, mulher maravilhosa. Maravilhosa, amor da minha vida. Prazer te ter aqui, Michael. O prazer é meu, cara. Pô, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Pô, essa dobradinha, você e Gabi aqui, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é muito bom, muito bom. Vamos trocar muita figurinha hoje. E o Michael, pra quem não conhece, ele fala muito de finanças, de inteligência financeira nas redes sociais, no @médicomichael. Mas tem algumas histórias que a gente vai revelar aqui que pouca gente sabe, né, Michael? Nem sempre foram vacas gordas na sua vida. Não, nem sempre foram. Aliás, foram bem magras durante um bom tempo, né? E realmente é engraçado porque às vezes o pessoal começa a me seguir ali no Instagram e vê o que eu falo hoje, falo sobre finanças, né? E mostro ali uma liberdade financeira e tudo mais. E muita gente que tá chegando agora imagina, pô, esse cara, ele saiu dali, né? O palco não vê o bastidor, já né? Tava estourado, né? Pô, esse cara sempre teve grana e tal. E realmente, assim, foram períodos de muito perrengue que eu passei desde a época de faculdade. Enfim, a gente vai conversar sobre isso, né? Na época de residência foi realmente ali caótico a minha questão financeira. E depois que eu terminei a residência, parece que eu tentei compensar tudo isso fazendo exatamente o que eu não devia fazer. Sendo o famoso dublê. De rico, né? Dublezaço, era dublezaço. Então era aquele negócio de, carro zero, dava 10 meses, trocava por outro, daí dava 6 meses, vou trocar por... E assim, só queimando dinheiro, né? Então eu fiz tudo aquilo que eu ensino hoje com propriedade, tá? Porque eu fiz todos os erros que hoje eu falo pra galera não cometer. Vamos destrinchar essa história, vamos lá do início. Michael, como é que foi a sua relação na faculdade com Che Guevara? Explica isso aí pro pessoal. Cara, vamos lá. Então, bom, algumas pessoas sabem, não todo mundo, e às vezes quando eu falo as pessoas se chocam, né? Eu fiz medicina em Cuba até o final do 5º ano. Aí o pessoal pergunta, por que você foi fazer medicina em Cuba? Eu tinha 17 anos quando eu decidi que eu queria fazer lá. E aí eu lembro de ter visto alguma reportagem na TV, alguma coisa assim, falando da medicina de Cuba. Isso lá em 1800 e cacetada, né? Há muito tempo atrás. E aí eu lembro de ter visto e aquilo me impressionou. Falei, nossa, poxa, olha, a medicina cubana é avançada, né? Apesar de ser um país que a gente sabe que não é um país com boas condições. E na época eu meio que coloquei na cabeça que eu queria fazer medicina lá. Descobri que para fazer medicina lá você tinha que fazer uma aplicação, né? Um processo que passava pela Embaixada de Cuba, que depois ia lá para o Ministério de Saúde de Cuba. Enfim, era um processo meio burocrático. E quando eu recebi a resposta que eu tinha sido aprovado nesse processo e que eu iria, então, poder estudar lá, e lá o semestre, o ano, na verdade, né, ele começava em agosto ou setembro, ali era depois do meio do ano. Então, eu peguei, acho que era março, aí que eu tinha recebido essa resposta. E aí eu comecei, basicamente, a estudar espanhol, porque eu não falava espanhol. Não falava nada, né? Nada. Foi uma faculdade pública que você fez lá. Isso, lá só tem faculdade pública, né? Só que assim, o que acontece? Você depois mudou, e aí muita gente até hoje vê essa questão que existe de sei lá, talvez uns 10 anos pra cá, ou talvez um pouco mais, mas é que é o seguinte, né? Depois de um tempo, Cuba começou a aceitar só pessoas que iam estudar lá que tivessem alguma relação com algum partido político, com algum tipo de entidade política. Só que quando eu fui, não existia nada disso. Quando foi a época que você foi? Quando? Eu fui em 98. 98. Isso. Então não existia nada disso. Então basicamente você tinha que mandar seu currículo, histórico escolar e tudo mais, fazer uma carta de intenções, né? E aí era esse o processo seletivo.
Então, quando eu fui para lá, o que acontece? Era uma faculdade pública, você recebia, então, todo o material, os livros, na verdade, não recebia para você levar embora, você pegava emprestado. Uhum. E o que você tinha que pagar era o seu alojamento, que era uma casa de estudantes, que lá nessa casa eu brincava que parecia uma reunião da ONU, né? Porque tinha, cara, da Noruega, da Suíça, da Suécia. Tinha muito estudante estrangeiro. Muito. Portugal, tinha do México, Equador, Uruguai, na Argentina, então assim, tinha gente do mundo todo. Então, além da experiência, né, de fazer medicina lá, cara, você tinha uma experiência cultural com essa galera muito louca, uma troca assim. bizarra, né? Porque, imagina, você tá vendo gente do mundo inteiro, né? E aí você começa a conhecer mais sobre os países que a galera mora. Você pensa, por que o cara da Noruega tá fazendo medicina aqui em Cuba, né? E eles explicavam que na Noruega, tipo, o governo dava uma bolsa para quem quisesse estudar. E como Cuba era um lugar considerado barato por ser uma faculdade pública, os caras, tipo, iam pra lá fazer medicina e ainda faziam um pé de meia com o dinheiro que eles ganhavam. Veja bem. Gênio. Então tinha esse esquema. Então, nessa época, você pagava esse alojamento e 3 refeições diárias. Então, esse era o valor que você tinha que pagar anual, né? Então, todo ano você pagava isso. Na época, era algo em torno de $7.500 por ano. Só que em 98 o dólar era, sei lá, 2 para 1, né? Então, não era então tão caro. Tipo, R$5.000 pra você estudar lá um ano. Vamos pensar, na época o dólar, vamos considerar 2 para 1, né, o dólar, então se era 7.500... 7.500, eu vi 2.500. Não, 7.500, então eram R$14.000 por ano. Com alojamento, com alimentação. Tudo. Mas aí entrando já nas finanças, a gente também tem que lembrar que nessa época o poder de compra do real era muito diferente do que é hoje, né? Então R$14.000 era muito mais. Não, exatamente, mas ainda assim daria o quê? R$1.000 por mês. Hoje, se você for pensar, hoje, assim, considerando uma mensalidade de uma faculdade particular, sei lá, com 2 mensalidades de uma faculdade, aí você, né, pagaria já o ano todo, né? E de novo, sem contar que, de repente, uma faculdade particular você teria que pagar aluguel, sua comida, tudo, e lá você tinha praticamente tudo. No primeiro ano que eu fui, meu pai... E foi talvez o primeiro choque que eu tomei com finanças. Foi exatamente no meu primeiro ano de faculdade. E foi quando eu aprendi uma das coisas mais importantes. Na época, meu pai falou assim, leva $88 por mês para você usar lá. Para você, né... Preciso comprar alguma coisa, preciso comprar uma roupa... suas necessidades básicas. Exato, um shampoo, um sabonete, uma pasta de... Então, é um lanche, você leva $88 por mês. Então, ele me deu contadinho, $88 para eu passar o mês. E ele me deu dinheiro já pro ano todo, né? Então, eu levei... Você fazia uma gestão de patrimônio ali, né? Exatamente. E vamos lá, né? Você tá acostumado a morar com seus pais, seu pai tá te pagando tudo, você precisa de um dinheirinho, você vai lá, mãe, me dá R$10 aí, né, me dá R$5. Como diz o Bernardo, magicamente o armário de comida se enche sozinho, a fadinha. São os gnomos lá de casa. Isso, e muita gente não percebe isso, né, tipo assim, eu fugindo um pouquinho da ideia, mas é o cara que fala assim, não, eu me formei em medicina, eu economizo 95% do meu salário, tá, né, e sua mãe paga a sua internet, bota comida, a geladeira, a gasolina. É isso. Exato. Você não... legal. Daí dá pra você realmente, né, economizar 95%. Devia estar economizando 100. Exato. Mas então, fui pra lá com toda essa grana e justamente isso, essa gestão de patrimônio. Cara, nunca tinha feito. E aí, nessa época, eu já descobri uma coisa muito interessante, cara, e que eu até não concordo, eu acho que não devia ser assim, mas que o dinheiro não é infinito. eu acho foda, mas não... eu também acho. Não existe um milagre na multiplicação. Eu acho uma droga isso, cara, mas realmente esse dinheiro não é infinito. Ele acaba, né? Exato. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu, assim, ia fazer um lanche, ia fazer um negócio, eu ia assim, simplesmente pegando da bolsa mágica de dinheiro. Eu ia gastando. Então, isso foi de agosto, setembro, outubro, novembro, chegou dezembro. E aí eu falei, cara, eu vou conferir quantos dólares eu ainda tinha. 3,70. Eu falei, cara, deixa eu conferir, né? Porque eu tenho pro ano todo. Nossa, deve estar estourado, né? Deve ter um monte, tá sobrando tudo ainda. Cara, quando eu for contar os dólares, velho,
Eu cheguei assim a contar umas 3 vezes para ter certeza. Não, tá errado. Basicamente, eu torrei, assim, muito da grana nesses primeiros meses. E chegou dezembro, eu fiz os cálculos. Então, em vez de $88 por mês, a partir dali eu tinha $25 por mês para viver. De 88 para 25. Tá É só não ótimo. comer, é só não comer. Não sair de casa. Isso, exato. Agora você pensa, eu tinha 88, de repente eu tinha 25. Só que não era 88 que eu tava gastando mais. Então mais. eu tava vivendo, sei lá, com 100 e cacetada de dólar, 200 dólares, e de repente eu tinha $25. E ali eu aprendi, então, a primeira grande lição, que foi justamente aquela, que se você não tiver controle do que você está fazendo, se você não tiver controle sobre as suas finanças, você se perde. E se perde muito. Não adianta você confiar achando que, não, eu sei de cabeça o que eu gasto. Não é verdade. Passa no crédito, depois Isso, depois eu vejo, exato. Pega um empréstimo no banco, Não, depois resolve. É só mais um plantão. Exato. Aquela frase clássica, Exato. né? Nessa época ele não podia nem falar isso, né? Não, nem dava, né? E assim, né? Só mais um plantão e de repente o cara percebe, pô, tá faltando dia no mês pra fazer plantão, né? Porque a fatura tá vindo maior. Precisava de um mês maior aí. E aí, Ai, gente. E aí beleza, cara, o que eu fiz? Peguei, eu lembro até hoje, uma agendinha preta que eu tinha levado, um caderninho assim, e aí eu comecei a anotar. Métricas, né? Métricas. Comecei a anotar. Então, cada dólar que saía, eu anotava e eu ia somando. E, cara, foi um negócio incrível, porque realmente, assim, eu enxuguei, parei de gastar à toa e tudo. E eu consegui viver de, então, assim, janeiro, fevereiro, março, abril, até julho, né? Que era o junho, Final julho do lá, que era ano. o final do ano. Eu consegui viver com os $25 por mês. Caraca. Então, Monstro sagrado. Não, mas eu acho que aqui tem um ponto importante pra gente falar um pouco de geopolítica ali, né, cara? Sim. Um país que você consegue viver com $25 por mês. Você tava no pleno comunismo, né? Fidel ali no poder. sim, exatamente. Viva Che, exatamente. né? Como é que... Conta essa história do Viva Che lá da manifestação política que você teve. Ah, sim. Cara, vamos lá. Assim, bom, Cuba era um país comunista, ele tinha controle até tinha 2 canais de TV e os 2 eram controlados pelo governo. Uhum. E, inclusive, quando teve um ano que eu fui pra lá e que a galera começou a levar, por exemplo, assim, aparelho de DVD, né? As coisas como os incas usavam, então, os antigos egípcios. E aí o pessoal começou a levar aparelho de DVD pra poder assistir um filminho ali, eventualmente. Aliás, cara, antes disso o pessoal levava aparelho de videocassete, mas, porra, mas eu não vou também falar, porque aí minha idade vai entregou. mas vamos lá. Aí o pessoal levava aparelho de DVD. Passavam as malas no raio-x do aeroporto e imediatamente eram confiscados. Tanto aparelhos quanto DVDs se você levasse. Por quê? Porque era o medo de entrar qualquer propaganda anticomunista. Exato. Então, como eles tinham o controle das mídias e eles não queriam que existisse outras formas de mídia que de repente pudesse abrir os olhos ali da população. E aí, na verdade, quando eu fui pra lá, eu fui com um ideal que aquilo era uma maravilha, que todo mundo era igual, que tinha saúde e educação, e realmente, assim, algumas coisas lá acabam funcionando, e não dá pra você negar isso, né? Assim, seria besteira. Você não vê, pelo menos assim, na época que eu tava lá, você não via criança pedindo dinheiro ou vagando pela rua de dia, não, você via todas as crianças uniformizadas, indo pra escola, você não via pessoas pedindo dinheiro na rua, assim, então isso era uma coisa que pelo menos eu notava lá que funcionava. Agora, o que pegava? A falta de liberdade lá matava, isso era muito ruim. E não existe nada pior, eu acho, na vida do que você não ter liberdade, né? Pra tudo. Exatamente, até eu escrevi, né, um livro sobre esse período que eu estava lá em Cuba, é um livro leve de ler, são histórias engraçadas e tal, chama Socialismo e Suas Histórias Peculiares, e aí no livro, a conclusão que eu chego é justamente essa, assim, o ser humano ele pode ter tudo, mas se ele não tiver liberdade, nada daquilo vale. Então, ele precisa ter liberdade. E hoje, inclusive, quando eu falo sobre finanças, sobre investimentos, não é, eu quero dinheiro para ostentar, para, gastar. Não, é justamente para ter mais liberdade, para ter mais tempo. Quem te conhece, Michael, sabe que esse é zero o seu perfil, né? Hoje, zero. né? E eu acho que é legal o Michael trazer isso da liberdade, porque ele talvez ter vivido uma situação em que faltou liberdade de expressão, faltou liberdade de ir e vir,
talvez tenha sido o grande gatilho pra lá na frente falar, cara, eu nunca mais quero passar por uma situação em que eu não possa escolher as coisas. Exato. E se eu for pensar agora, isso que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar, de verdade, assim. E talvez realmente, porque hoje eu bato muito nisso da liberdade. Cara, pra mim, assim, é uma coisa que não tem preço. Eu poder trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto, da forma como eu quero, eu poder estar em casa toda tarde com a Julie lá, poder ficar com os meus filhos, poder viajar no final de semana. Isso pra mim, assim, eu não troco por nada no mundo. E talvez realmente tenha muito a ver com isso. Sim. Então, essa questão da falta de liberdade, ela era muito ruim. E realmente... E aí você falou daquela história da manifestação, né? Então, muito engraçado. Quando você via nos canais de TV, na mídia, era uma coisa de louco. Parecia que todos os cubanos amavam o sistema e amavam Fidel e tudo mais. E eu presenciei 2 coisas lá que foram, assim, muito complicadas. Uma delas foi que teve uma votação uma vez, porque algum ex-presidente dos Estados Unidos desafiou Cuba a fazer um plebiscito, uma votação para dizer quem concordava com o governo socialista e quem não concordava. E ele lançou esse desafio. Se eu não me engano, foi o ex-presidente Carter. E na época, Fidel falou, então tá bom, então vamos fazer a votação para ver quem que é a favor. Cara, como é que era a votação? Ai, já tô com medo. Detalhe da votação. Lá existiam, em cada bairro, em cada pequeno pedaço, uma coisa chamada CDU, que era o Comitê de Defesa da Revolução, que eram pessoas ligadas ao partido que estavam de olho na vizinhança. Basicamente, os fofoqueiros para poder As vizinhanças tiam da janela. Isso, para poder dizer se de repente alguém estava fazendo algo antirrevolucionário. O pessoal dos CDUs, então, preparou a mesa de votação, colocou lá, era na verdade, uma cédula, que não era bem uma cédula, era uma folha, né, com uma lista. E quando você ia votar, então tinha assim 3 caras do CDU te olhando e você escrevia seu nome, o número da sua carteira de identidade. Onde você mora, o nome dos seus filhos. E do lado você colocava se você sim era a favor ou não, era contra. Achei muito tranquilo. É igual a apresentação aqui do podcast, né? Que é por livre e espontânea pressão aqui que eu faço. É bem tranquilo, tá? Você não vê. E aí você imagina que lindo que foi, né? Que, porra, 100% da população apoiava. E o cara com uma arma, né? Você foi obrigado a votar também? Não, porque eu não era cidadão cubano, isso que né? Eu morava lá. Agora. A votação era para os cidadãos. Mas aí era legal, porque assim, na faculdade a gente tinha, né, os amigos que claramente não gostavam do regime, tinham passado por muitas coisas. Cara, tinham histórias assim que chegavam a doer o coração lá. E aí, às vezes o cara falava pra mim, cara, pô, eu tava com meu pai, a gente tava fazendo um negócio lá em casa, consertando alguma coisa, e a gente não tinha ido votar ainda. O cara do Comitê de Defesa da Revolução foi lá, bateu na nossa porta e falou, viu, vocês ainda não foram votar, já pra votação. E aí eles foram lá e ambos eram completamente contra o sistema. Esse cara sempre me falou, obviamente ele não podia falar isso abertamente, mas sempre me falou que era contra o sistema. E aí ele me falando que ele teve que ir lá e votar que ele era a favor. Porque se ele vota que é contra, ele perde a faculdade. Tem o nome dele, Não, e assim, automaticamente ele... Não, você não vai mais estudar aqui na faculdade, porque a faculdade é para revolucionários, não é para anticomunistas, sei lá. Uhum. O pai dele perderia o emprego. Então era muito nesse sentido. E aí ele falou das manifestações, e eu nunca esqueço, porque na TV mostrava a galera, assim, indo lá no discurso do Fidel, por exemplo, e todo mundo apoiando e vibrando e tal. E você fala, de repente, poxa, a galera realmente gosta aqui do sistema. Eu nunca esqueço, eu estava lá na faculdade, reuniram todas as turmas de medicina no anfiteatro, tinha um anfiteatro bem grande lá no hospital, e aí o pessoal reuniu a galera e chegou. Seguinte, amanhã... tal hora vai ter o discurso do nosso comandante, era sempre assim, nosso comandante em chefe, Fidel, e vai ser na praça tal, na hora tal. Então os ônibus vão partir de tal lugar para levar todo mundo para lá, do pessoal que estava mais longe, e aí o pessoal que tá mais perto vai, né, vai de bicicleta, vai a pé, sei lá o quê, e tal. E eles terminaram de falar e a presença de todo mundo é obrigatória, e se não for, vocês já sabem. Então aquele negócio, e aí eu fui lá no negócio e eles te davam uma bandeirinha de Cuba. Você ficava lá, né? Isso, de jalequinho, manga curta, de pipoqueiro, que a gente usava lá, calor do caramba. E aí, cara, bandeirinha. E aí você não pode agitar a bandeira assim.
Porque senão você tá... É como se você estivesse dizendo não. Tinha que ser assim, ó, pra frente. Você tá concordando. Pra quem tá ouvindo no podcast, não pode agitar a bandeira lateralmente. Dando tchau, dando tchau. Tem gente escutando. Tem que ser, tipo, batendo martelo, exato, assim. Exato. Você não podia, tipo, abanar a bandeirinha ali de lado, porque senão parecia que você tava negando alguma coisa. Então, até isso, a galera era doutrinada. E um grande amigo meu, Evelio Estrada, que inclusive estava no meu vídeo de aniversário, vocês devem ter visto. Lembro dele. Grande amigo meu, ele não foi nessa manifestação. E hoje ele mora nos Estados Unidos, inclusive. Ele fugiu de Cuba, mas assim... ele era cubano. Achei ousado. Ousado. Ele tá com a família em Miami, como eles falam. Então, o que aconteceu? Ele não foi. E aí a gente tava numa aula depois na faculdade, na semana seguinte, uma aula de microbiologia, e aí terminou a aula, antes da galera ir embora, um dos meninos, assim, da turma, falou, antes de vocês irem embora, eu preciso dar um recado e tal. Então, ele foi lá na frente da sala e falou o seguinte, eu tô aqui hoje pra fazer um ato de repúdio, um negócio assim, um comunicado de repúdio, ao companheiro Ebélio, porque ele não foi lá no discurso do Fidel. E a gente quer que ele venha agora aqui na frente se justificar e se desculpar por que ele não foi. Cara, esse meu amigo, assim, frustração, ele levanta, vai lá na frente, cara, de cabeça baixa, e tipo, ele... Cara, eu não fui, eu não tenho justificativa, eu não fui porque... Eu não sei, eu não fui, eu não tenho o que falar. A vontade dele era falar isso, né? Ele, não fui porque, cara, não tenho o que justificar, realmente não fui, desculpa, peço perdão aí, na próxima eu vou, sei lá. Então tá bom, você tem hoje uma sanção, você tem um comunicado aqui, no próximo você tá expulso da faculdade. Caraca. Era nesse nível. E eu, como eu falei, quando eu fui pra lá, eu até tinha uma questão assim que eu achava que era maravilhoso, eu achava legal, e no começo você se ilude, porque os professores... Eles te falam... É uma doutrinação, né? Total. E tanto é que você tem as aulas nos primeiros anos de faculdade, muita aula de filosofia, de não sei o que é basicamente para falar mal do capitalismo e falar bem do socialismo. Era isso. E eu lembro que eu aprendi a tirar nota boa nessas aulas assim. Porque eu chegava lá e eu falava que eu não preciso nem estudar matéria. Eu chegava lá, não, porque nos outros países é muito ruim. Aqui em Cuba é bom pra cacete. E aí, a nota 10. Tipo, recebeu nota nessa matéria. E aí o que acontece? Você se iludia um pouco com isso, porque você via e parecia que as pessoas realmente gostavam. Aos poucos, quando você começa a pegar confiança, algumas pessoas vão e te falam, né? Elas vão, em off, elas te falam que não são a favor e tal. E aí eu nunca esqueço que talvez foi o ponto que me fez assim entender que, não, isso aqui tá tudo errado. Foi o seguinte, tinha uma menina, eu estava no terceiro ano em Cuba já é esquema de internato. Então você já as aulas são completamente no hospital, você já passa na enfermaria, você já evolui os pacientes, você já ajuda ali o interno daí do sexto, no caso, né, a fazer as prescrições. Então, lá também são 6 anos? São 6 anos. Só que lá, por exemplo, clínica médica, lá, residência, são 4 anos, não é 2 igual no Brasil. Os caras lá, os especialistas em clínica médica, que eram nossos professores nessa época, os caras sabiam muito, assim, isso, assim, também era outra coisa legal, assim, cara, os professores lá que eu tive eram sensacionais. Daquele cara, assim, que, fazia cada diagnóstico e ele fazia no raciocínio clínico, eles não tinham um monte de exame pra fazer. Ressonância, um PET scan. Isso, e às vezes, assim, aquela discussão diagnóstica era essa. Se a gente tivesse uma ressonância que a gente poderia confirmar isso aqui, mas... Então era muito legal, era muito rico as visitas, sempre gostei. E aí quando a gente estava no terceiro ano, essa menina estava, né, no esquema de internato ali comigo, e ela sempre falava muito bem do regime, sempre falava muito bem da revolução, falava ia ter um evento do partido no final de semana que ela ia e tal, e a mãe dela era do Partido Comunista, a mãe dela tinha algum cargo lá no partido. Aí legal, né, a menina curte. E aí um dia eu precisei pegar um livro na casa dela. Daí eu combinei com ela, falei, você me empresta o livro lá? Porque eu preciso estudar isso aqui. Não, eu te empresto, passa lá em casa hoje à tarde. Quando eu fui na casa dela, eu já tinha ido, por exemplo, na casa do Ebélio, daquele meu amigo. Cara, que era uma casa assim, muito pobre, uma casa assim, pequena, mais simples que você possa imaginar. Tinha uma TV preta e branca, eles não tinham uma TV a cores, uma TV de tubo preta e branca e tal. Eles andavam só de bicicleta. Eu cheguei na casa dessa menina e era outro, assim, parecia outro país.
Aquela frase da Revolução dos Bichos, né? Somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. É exatamente isso. Então, quando eu cheguei lá, eu olhei, cara, essa menina, tem uma geladeira nova na casa dessa menina. Tem uma TV a cores moderna. A mãe dela tem carro. Era um Lada, né? Um carro russo, mas tinha um carro. Eu olhei a condição que eles viviam. Aí, cara, aquilo, assim, pra mim foi tipo a gota d'água. Que eu falei, não, velho, isso aqui é a mesma porcaria de tudo que é governo e tal. Porque as pessoas que estão ali, elas querem só o benefício próprio. Sim. E que se lasquem. Então, concentrado na mão de poucos, como Exato. sempre, né? E aí, quando ela, de repente, assim, falava muito bem do regime, é lógico, era isso que sustentava. Ela estava sendo beneficiada. E Exato. às vezes, gente, isso era até mesmo o que ela realmente pensava, né? Porque na cabeça dela, às vezes, o que ela vivia fosse o mesmo, era a realidade que as outras pessoas viviam também. Exatamente. E aí eu vi muito... E aí, pra mim, assim, o que eu vi? Muita hipocrisia. Muita. Eu vi uma menina uma vez, era uma menina da minha sala também. Ela subiu lá num palco, lá cheio de gente. De novo, essas manifestações, assim... Manifestações não, esses discursos e tal, que você era obrigado a ir. E essa menina, ela começou a falar alguma coisa sobre, tipo, que os Estados Unidos ameaçavam Fidel e não sei o quê, e Cuba e bababá. E daí ela começou aquele discurso inflamado, né? E a gente nunca vai se render porque, né, nós somos mais fortes. E ela falou uma frase, que eu nunca esqueci, cara. Ela falou do Fidel, né? E ela falou com uma emoção, assim, ela falou o seguinte... Porque a nuestro comandante le roncan los cojones. É tipo assim, o cara é boludo, ele põe o pau na mesa, entendeu? Que o Fidel era o cara, o super-homem. E aí a galera, todo mundo aplaudindo, obrigado. Beleza. Alguns anos mais tarde, adivinha o que eu descobri? Essa menina fugiu para os Estados Unidos também, tá em Miami. Mora até hoje em Miami com a família. Então é isso, era uma baita de uma hipocrisia. O cara que era o... presidente da União de Jovens Comunistas de Cuba na época. Primeira chance que ele teve de ir pro exterior fazer algum congresso, fugiu, pediu asilo. Caraca. Então, é isso, cara. Muita gente tá lá naquela hipocrisia esperando a primeira chance pra vazar. E aí, avançando nessa história, você também saiu, né? Você também voltou pro Brasil, veio terminou sua faculdade aqui, foi no último ano, né? Eu tava terminando quase o 5º ano em Cuba, aí eu transferi pro Brasil, eu tive que fazer o 5º ano de novo, né? Então, por questão de ajuste de currículo mesmo. Aí fiz o 5º e o 6º e aí formei no Brasil. E aí vamos direcionar um pouco pra parte de finanças aqui, né? Então fez clínica médica, nefrologia, depois fez a prova de título de intensivo. E como é que foi essa transição ali, né? Que em Cuba você vivia com orçamento limitado, $25 por mês. Uhum. Aqui no Brasil você começou a ganhar bem mais, podendo trabalhar dando plantão e tudo mais. E aí, explica mais pro pessoal o que é esse dublê de rico, que é o que muita realidade, muito médico recém-formado. Vamos lá, né? Bom, cara, então assim, quando eu vim de Cuba pro Brasil, antes disso, eu continuei no perrengue, né? Porque aí, na faculdade particular, eu dividia um quartinho. Não, sei lá, dá um pedacinho desse lugar que nós estamos no podcast, que quem tá escutando vai entender, mas é um lugar muito pequeno. Tanto é que, assim, eu dividia com outro cara, que é o Kiyomori, ortopedista de coluna, trabalha aqui em São Paulo, e ele já dividiu o quarto comigo lá em Cuba, ele também transferiu e a gente dividia o quarto ali. Cara, era interior de São Paulo, um calor absurdo ali que fazia, e a gente tinha um ventilador de teto, que só jogava aquele bafo quente na gente. Só a gente tinha cozinha um pouco mais. Isso, aí tinha um beliche ali no quarto, e era isso. A gente comprou uma geladeira, eu e o Kiyomori, uma geladeira usada. Tinha até ferrugem na geladeira. A gente rachou. A gente pagou R$100 essa geladeira. Imagina. E a gente levou, só que não tinha espaço no quarto. Então a gente colocou na varanda lá fora, a geladeira. Mas não servia pra nada. Só tinha água e mais nada. E água nessa geladeira. Então assim, a gente realmente, durante essa época também, a gente foi sempre... perrengue e tal. Aí, quando eu formei, cara, que veio aquela história, cara, agora o dinheiro vai virar infinito. Forria, né? Agora me Esse é o meu momento. Agora me aguenta. Cara, eu já tava assim, no último mês de faculdade, pesquisando qual carro eu ia comprar. E aí eu cheguei, me formei e já tava imaginando, nossa, eu vou comprar um carro, uma moto, não sei o quê, E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar meus primeiros salários, que obviamente era muito mais do que eu já tinha ganhado na vida. E a primeira besteira que eu fiz, eu já tinha um carro, era um carro assim, mais antigo e tal, era muito simplesinho, mas eu tava louco pra pegar um carro melhor. A primeira besteira que eu fiz, eu
comprei um carro financiado. Peguei um seminovo, eu não meti assim tanto louco. Não meteu o louco de cara, não meteu o louquinho. Meti o louquinho. Exato. Eu lembro que na época, inclusive, assim, eu mirava o carro que era meu sonho era mas aí eu olhava lá, ele custava mais, então eu... Qual era o carro do sonho? Era um Polo. Volkswagen Polo. Sonho possível. Não, só que hoje, inclusive, o pessoal sacaneia, né? O pessoal do Polo. Mas vamos lá. Eu queria um Polo. Era um Polo que tinha até os farolzinhos, assim, um do lado do outro, coisa linda. Aí eu queria que tinha esse sonho. Aí eu comprei um Corsinha. Então eu comprei um Corsa, mas, cara, bonitinho. Ele era um carro usado, né? Mas, super bonito. Aí eu saí de um Golzinho 1.0, que não tinha direção hidráulica, que você ia no muque ali pra você fazer a volta. Que era, só quem viveu sabe. Que não tinha ar-condicionado. Então você imagina, sei lá, no Oeste Paulista, né? Com um carro sem ar-condicionado. Aprendi a dirigir nesse carro, então calcule. Isso, então. E aí, beleza, né? Eu peguei um carro com ar-condicionado, com vidro elétrico, trava elétrica, você não precisava enfiar a chave lá e ficar fechando as duas portas, tá? E aí, foi meu momento de glória, né? Só que quando você faz algo assim, tem uma coisa muito ruim que acontece que depois você tem que pagar. E a segunda regra do dinheiro, né? Primeiro que o dinheiro não é infinito, e segundo, quando você entra no financiamento, você tem que pagar isso daí. Exato. E pagar com juros, né? Isso que é o pior. Maravilhoso. E você paga mais, né? Você paga, 2 vezes o carro que você comprou se você financiar. Então foi, de novo, aí eu me meti nessa, e aí você coloca na cabeça, não, mas é uma parcelinha, né? Eu vou dar um plantão e eu vou pagar. Cara, ali eu já comecei a entrar nesse ciclo de fazer o plantão para pagar uma parcela de algo que eu comprei, que eu não precisava, que não era uma prioridade na minha vida. Não era essencial, né? De forma alguma. E aí, e outra coisa que o pessoal esquece, né? Uma coisa é você pagar um seguro, um IPVA, uma manutenção de um carrinho 1.0 mais velho, que ali que é muito simples e tal. Outra coisa é você pagar de um carro mais caro, que custa bem mais que aquele, que tem revisões mais caras, que o seguro vai ser mais caro. E aí, quando você entra nesse tipo de gasto, pensando, é só um plantãozinho, é só uma parcela, a galera não enxerga os gastos que vêm agregados a isso. O custo fixo, né? Aumenta, né? Totalmente, porque aí todos... tipo assim, é um filho que você tem que vai custar mais caro. E aí, todo mês é isso aí. E fora isso, eu comecei também a gastar com outras coisas que não eram tão essenciais, mas de novo, assim, achando que o dinheiro era infinito. Então, na época eu curtia muito ir pra academia, eu não sei, é doença isso, né? Tem CID até, eu acho. Mas eu gostava muito de fazer musculação, hoje em dia, só vou obrigado. Mas eu gostava. E aí, daí contratei personal, numa época que eu tava começando, entendeu? Não era hora ainda. Você já tinha filho nessa época? Já tinha. Isso, já pagava pensões, sim, exatamente. Sim. Tinha 2 já nessa época? Dois, Gustavo e o Lucas. E aí, pagando minhas pensões, aí contratei personal, aí começava a comprar suplemento caro, e não sei. Cara, quando eu vi, eu falei, cara, aquela história que eu achava que o dinheiro era infinito, não é verdade. E aí chegou alguns momentos em que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro para poder ir pro cursinho de residência. Caraca. Não, bizarro. E, cara, e aquilo foi me frustrando. Eu comecei a pegar mais plantões. Geralmente o pessoal, em vez de dar um passo atrás... Não, trabalhar mais. Pego mais. E, obviamente, quando você começa daí a dar um monte de plantão, um atrás do outro, por conta de uma questão que você tá ali afogado de contas mensais, de gastos fixos, e aí você começa a falar, como que eu vivia antes, com menos, e agora tanto assim que eu preciso gastar, e aquilo vai te frustrando. Aí teve algumas noites, por exemplo, que eu estava de plantão e eu me irritava do paciente, por exemplo, chegar 3 horas da manhã com uma queixa simples. E aí você chegava para atender o paciente, não que eu me irritasse com o paciente, eu atendia... Por dentro, né? Com a situação. Mas, cara, por dentro, você assim, sabe, você saía assim frustrado, desgosto, assim, né? Puta, essa hora, cara, tem que atender. Você chegava lá, atendia e tal... E aquilo começa a cobrar um preço muito alto da sua saúde mental, da sua saúde física. Sim. E aí, quando a gente fala de finanças, de novo, liberdade. Você ter uma vida financeira equilibrada te traz isso. E te traz saúde mental, te traz saúde física. Por quê? Porque você não está precisando, talvez, se desgastar tanto. E não adianta, você pode ser o cara mais empolgado do plantão. Eu sempre fui, eu sempre gostei de fazer plantão. Era o cara que gostava de estar na emergência. Mas chega uma hora que tua mente e teu corpo pedem. Uma hora que eles vão dizer assim, cara, você tá cansado. E vira um ciclo, né, Michael? Porque você começa a trabalhar, dá mais plantão, você começa a ficar mais cansado,
mais insatisfeito. Aí você entra naquela síndrome do eu mereço. Eu mereço um conforto a mais, eu mereço um carro melhor. Eu mereço ter um apartamento que é mais a minha cara, que eu possa ter um espaço maior. E aí você vai aumentando o seu gasto fixo, que te força a dar mais plantão, que te causa mais insatisfação, e aí você fica naquela. É a famosa corrida dos ratos, né? Exatamente. Então, essa corrida dos ratos foi exatamente no que eu entrei. Porque aí é o que o Bernardo falou. Putz, você chega e fala assim, tem esse negócio aqui, é um troço supérfluo que você não precisa. Aí você fala, mas eu trabalho tanto, eu mereço isso daqui. Mereço. E você só tá se tornando mais escravo do seu trabalho. Então é uma coisa que... E muita gente tem a dificuldade daí de dar esse passo atrás. Por quê? E eu escuto muito o seguinte, eu tenho um carro que eu comprei, meti o louco, comprei um carro muito caro, tá me custando muito, eu tenho que dar muito plantão. E é legal, né? Porque o cara compra o carro pra aproveitar, mas não aproveita, porque fica no estacionamento do hospital pegando poeira. Não tem dinheiro pra colocar gasolina. Exato, aí não tem dinheiro pra poder viajar com o carro, sei lá. E aí, quando você entra nessa questão do eu mereço e bota um gasto alto, você não consegue, às vezes, dar o passo para trás. Por quê? Você pensa no que os outros vão falar. O ego fala muito alto, né? Bicho, e médico, né? Não, existe um vício social na medicina que o médico ele precisa, né? Ter o padrão de vida. E aí ontem eu postei um vídeo até sobre questão de carro, né? E teve porque eu falei o seguinte, né? Que a pessoa fala assim, aquela ilusão. Não, o médico ele tem que ter um carrão, porque senão o paciente não vai confiar nele e tal. Eu falei, cara, você, recém-formado, tá lá na UPA dando plantão, chega um cara infartando, você acha que ele vai te perguntar que carro você tem, né? O cara chega em Edemagudo e fala, doutor, peraí, antes de me atender, qual carro você dirige? Eu dirijo um Palio. Não. Então, chama outro. Espera chegar o cara da BMW. Não, cara, não existe isso, vocês vivem em Nárnia. E daí um seguidor lá, ele contestou, ele falou, não, mas no interior tem muito isso. Eu falei, cara, eu trabalho no interior há mais de uma década, nenhum paciente nunca me perguntou que carro que eu dirijo. Inclusive o pessoal bate nessa dor do médico, né? O pessoal de concessionária, não, porque sempre. Você merece um carro que traduz a grandeza da sua profissão. Exato. Você tem que viver no local que está de acordo com sua dedicação e com a qualidade que você precisa. O pessoal bate muito nisso, exato. Né? Sabe uma frase que eu escuto muito dos seguidores? Assim, aqueles que, estão com o pé no chão e que estão ali, às vezes, com aquele carrinho mais básico, mas já falam o seguinte, Mike, eu consegui juntar uma reserva tanto, tô indo para a residência tranquilo, já tenho aqui investimentos que estão me rendendo mensalmente, estão me pagando dividendos, mas eu ando lá com o meu carro simples, né? Então, tenho o meu Golzinho, tenho o meu Uno, tenho o meu Palio, só que a pessoa fala o seguinte, só que eu escuto do meu pai, dos meus familiares, uma falou assim, a enfermeira lá da UPA veio me criticar falando assim, esse carro não é carro de médico. Olha isso, cara. Esse carro é um estereótipo aí que a sociedade cria. Demais. Como assim carro de médico, velho? Carro de médico tem que ser o quê? Tem que voar? Umas coisas de louco. E aí a pessoa se escraviza para poder manter essa aparência para os outros. E aí, como eu falei, esse passo atrás é muito difícil de dar por causa disso. Ele fala, meu vizinho vai achar o quê? Eu tava aqui com uma Mercedes e agora eu vou pegar, sei lá, um carro aí, sei lá, um Polo. O que ele vai dizer? Ele vai achar que eu quebrei. O que minha família vai pensar? Exato, vão achar que eu tô mal das pernas. Só que você tem que lembrar que essa decisão vai impactar muito o seu futuro financeiro, inclusive vai impactar seu presente, porque a partir do momento que você tem um gasto menor, sua vida já dá uma aliviada. E assim, se você se preocupar com o que seu vizinho vai pensar, seu colega vai pensar, o familiar vai pensar, você tem que sempre lembrar que essas pessoas não vão pagar tuas contas quando você tiver velho. O boletim é no seu nome, né? Quando você tiver sem pique para trabalhar mais, quando você tiver, querendo largar alguns plantões, essa galera não vai pagar suas contas. Eles não vão pagar seus boletos. Então, na hora que você pensar que, o que fulano vai pensar? Cara, se ele não vai pagar tuas contas, esquece o que ele vai pensar. Tanto faz o que ele vai pensar. Whatever. Pode pensar o que ele quiser, cara, free. E o seu comportamento financeiro, na verdade, são uma soma de hábitos, né? E até que você entenda o poder do hábito na sua vida, a sua vida vai ser governada pelo seu hábito e você vai chamar isso de destino. Então, hoje, a sua situação financeira é consequência dos seus hábitos de consumo dos anos passados. O seu resultado de uma prova é consequência do seu hábito de estudos. O seu peso
É consequência do seu hábito de alimentação. Então o pessoal esquece esse poder dos juros compostos ali, né? Exato. Do fator tempo nessa soma. Porque se você está indo para em que você está cada vez mais endividado, esses juros vão subir, vai ficar cada vez mais caro. E se você está construindo patrimônio, esse patrimônio vai crescer cada vez mais pelos dividendos e tudo mais. Falam, né, que investir, na verdade, é uma coisa simples. Você tem que ter disciplina, o seu dinheiro tem que sobrar mais, você tem que guardar mais do que gastar, e tem que ter o tempo envolvido para ter Exatamente. esse efeito. Então... E é realmente muito simples, porém não é fácil. Você tem que treinar isso, né? Isso é um hábito que você treina e você executa todo dia. Porque, igual eu falo, né? Poxa, emagrecer é fácil. Só comer menos calorias do que você gasta. A teoria é sempre muito fácil, né? Se só saber o que tem que ser feito fosse a resolução dos problemas, não existiria pessoa acima do peso, não existiria pessoa mal sucedida. Eu tava trincadão. É só estudar, é só comer bem, é só guardar mais do que ganha. Exato. E essa questão do hábito também, que eu acho muito legal, inclusive o Bernardo sempre fala do livro Hábitos Atômicos. Com X, né? Com X. Que é um livro muito bom. Sim. E ele fala justamente sobre isso, né? E é aquela história, assim, quando você melhorou 1%, ou mesmo no seu patrimônio, né? Você cresceu 1%, a partir do próximo 1%, ele vai estar melhorando não em cima daquele valor inicial, mas em cima daquilo que já rendeu. E isso vai virando uma bola de neve, né? E muita gente confunde a questão de investimentos, acham assim, investimentos, o que é? Eu tô aqui na frente de uma tela com 2 computadores olhando gráficos de ações e comprando e vendendo. Não, cara, se você não é profissional do mercado financeiro que trabalha só com isso, não é isso que você vai fazer. Você vai focar na medicina, você vai focar naquilo que te traz resultado, você vai investir na sua carreira. A questão é muito simples, você vai... uma vez por mês, pegar aquele dinheiro que você destinou, né, do que você ganhou e vai investir em bons ativos. Só que, claro, o médico ele acaba sendo uma presa muito fácil, né, do mercado financeiro. Por quê? O cara sai da faculdade sem saber nem o que é juros. Ele sai da faculdade sem ter, assim, nem ideia de como fazer um planejamento financeiro. Achando que o consórcio é investimento. Exato, achando que o consórcio é investimento. Pega aquela previdênciazinha privada com taxas altíssimas e que o gerente enfiou nele e acha bom. Seguro resgatável, que ele acha uma maravilha. E aí ele começa a botar só, né, o dinheiro em produtos ruins. Mas o cara sai da faculdade sem saber nem o básico e ele tem um potencial de ganhar grana. Cara, isso é um prato cheio para essa galera enfiar produto ruim. Oceano azul, né? Exato. Por isso que a primeira pessoa que te dá os parabéns na formatura não é seu pai, é o cara ali de uma seguradora, né? Exatamente. Parece que brota no chão. Parabéns, doutor. Eu brinco, né? Eu brinco assim, que você sai da sua festa de formatura, você tá meio bêbado ali, você fica com os amigos atrás da porta, pula o cara, doutor, tá aqui, ó, um apartamento na planta, um consórcio aqui, um seguro resgatável. Então, a primeira questão é isso, assim, você tem que aprender a não perder dinheiro, né? A não colocar dinheiro em coisas que são ruins. E muita gente já começa errando aí. É a regra número 1 do Charlie Munger, né? Exato. Never lose money. E a segunda regra é lembra da regra número 1. Sempre lembrar da regra número 1. Então você começa por aí. E aí, quando se fala de investimentos, né? Por exemplo, a gente tem lá o Finanças Dominadas. Por que eu resolvi um dia criar um programa... Antes de você falar do programa, qual foi a virada de chave para você sair de dublê para investidor? Vamos. Então, olha só, cara. Eu comecei a estudar finanças e investimentos na residência de clínica médica. Então, eu já tinha começado a estudar lá atrás. E quem me apresentou esse mundo foi o Gustavo Cerbasi, através de um livro que ele escreveu. Então, o primeiro livro que eu li dele... Eu sou fã. Ele é demais, ele cara. É incrível. Ele é demais. O primeiro livro que eu li dele foi Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem. Quando eu li aquele livro, que eu vi o poder dos juros compostos e como você separar uma parte da sua grana para investir, como aquilo fazia diferença na sua vida e quanto você poderia ter com o passar do tempo e tal, eu fiquei maravilhado. E eu falei, cara, vou colocar isso em prática. Algumas questões da vida me impediram de colocar aquilo em prática, mas não é desculpa, né? Na verdade... você vai conseguir arrumar desculpa para adiar alguma coisa sempre que você quiser, né? Lá em Cuba, quando, por exemplo, eu precisei viver em vez de $88 por mês, viver com 25, cara,
era o que tinha. Deu seus pulos. E eu dei meus pulos e consegui, exato. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não consigo. Não, você tá inventando desculpa. O que eu brinquei outro dia até, eu falei assim, se você, ao invés de tomar um vinho de R$100, você tomar um de 75, você morre? Você consegue, guerreiro. Você aí o Enzo, né? O Enzo ali. Eu não consigo reduzir meu padrão de vida. Isso, exato. Como é que eu vou treinar sem personal? Isso, Como exato. assim? Assim, cara, se você, em vez de andar num carro de R$200 mil, você andar num de 150, você não cai seu braço se você dirigir esse carro. Mas é isso, cara, porque a galera fala... Mas a galera fala isso, fala, não, eu não consigo poupar. Caralho, você tá com uma Land Rover de 400 mil, como é que você não consegue? Para com isso. Então, existem essas desculpas, né, que você vai colocar. Então, eu comecei nessa época, só que e eu sempre tive na minha cabeça que eu preciso investir, eu preciso colocar isso em prática, porque, cara, eu não vou aguentar trabalhar, sei lá, até os 80 anos para pagar boleto. E aí, o que me dificultava? Porque, cara, eu via na teoria, eu tinha entendido o conceito, só que na hora de aplicar na prática, não tinha ninguém para me falar, cara, ó, é assim que você abre uma conta numa corretora, esses são os produtos, esse aqui é ruim, esse aqui é bom, esse funciona desse jeito. Glossário das finanças, que na minha cabeça era, até eu assistir a aula do Finanças, sim, eu sou aluna do Finanças Dominadas. Todos nós, né? Todos nós, graças a Deus, mudou minha vida, inclusive. Mas até eu assistir sua aula de glossário das finanças, era tudo uma coisa nebulosa, assim. Eu não sabia nem a diferença de renda fixa e renda variável. Sim, pessoal, isso aconteceu na minha vida e não faz muito tempo. Então... E muita gente... E a dúvida que eu tinha, às vezes, era assim, tá bom, eu vi falar que tesouro direto, né? Existem uns tipos de tesouro direto que é legal, você pode investir e tal. Mas daí eu falar, mas... será que eu preciso investir tudo de uma vez? Será que eu posso investir um pouco esse mês e um pouco no outro? Mas como é que funciona? E pra quem nunca abriu o site do Tesouro, tem 1 milhão de opções de títulos. E, cara, e formas assim, que apesar de ser renda fixa, você pode perder muito dinheiro se você não souber o que você está fazendo. Então, eu tinha essa dificuldade de colocar em prática. E aí isso me travava e deu, então, assim, vou colocando na poupança, uma hora eu estudo. O que acontece quando um ex-dublê, ele tem dinheiro na poupança sobrando? Ele vai na BMW, meu filho. Então, eu ia lá, trocava de carro, eu gastava grana e tal. E aí, muita gente entra numa outra roubada, que é assim, eu vou pegar aqui esse, sei lá, consórcio, financiamento, não sei o que, a pena na planta, porque pelo menos eu me obrigo a guardar um dinheiro e tal. Cara, aí o que você precisa não é de um consórcio, não é de um... Você precisa de terapia. Porque, cara, se você não consegue poupar, mas você consegue pagar boleto, é terapia. É mudar a chave ali. Exato, é um tratamento psicológico que você precisa pra resolver isso aí, porra, porque não é possível. Então, cara, às vezes... Não, eu já vi... Olha as bizarrices. Eu já vi gente que pegava empréstimo no começo do ano pra investir e depois ia pagando as parcelas do empréstimo. Cara, tipo, o ser humano é capaz de qualquer coisa, né? Ele cria a própria narrativa e ele se convence que aquilo é a realidade. E posso te falar, assim, uma coisa que eu falo que eu sou revoltada, né? Com o tipo do nosso ensino sobre finanças. A gente aprende no ensino médio, sei lá, calcular delta... whatever. Exato. Agora, em física, química, inflação. Biologia. Agora, o que é juro composto? Inflação, Selic, tesouro, isso aí são termos que, tipo assim, a maioria das pessoas, né, a maioria da população desconhece completamente. A gente é leigo muito em finanças. Mas qual foi o momento que você falou, Michael? Preciso mudar a minha vida, cara. Vamos lá. Então eu tava nessa. Eu falava, eu preciso, mas não caía. E aí um dia, eu tô lá na UTI, minha BMW branca com umas rodas que eu tinha colocado, com o motor mexido, mapa personalizado, tava no estacionamento do hospital, pegando poeira. E eu lembro que chegou um colega já de seus 60 e tantos anos, ele chegou lá no conforto ali da UTI e ele começou a se queixar. Pô, não sei o que, reclamando do trabalho, tipo, reclamando de estar ali, de ter que vir no hospital. Claramente cansado, claramente frustrado com a vida, com as condições dele. E ele falou o seguinte, o hospital acho que tinha atrasado um mês ali, que é uma coisa muito comum, né? E aí quando o hospital atrasou, ele falando assim, desesperado, o hospital atrasou, eu preciso do dinheiro, eu preciso pagar as contas, porque eu vou entrar no cheque especial, não sei o quê. E cara, aquilo pra mim me abriu assim a mente de um jeito, porque eu falei, cara, eu não quero chegar nessa idade desse jeito. Pô, se eu ficar minha vida... E assim, um detalhe, esse cara, ele é especialista, um cara com nome, um cara muito bom, e ele tinha consultório há décadas, E aí você vê ele numa situação dessa, cara, você fala, velho, esse cara fez tudo errado na vida.
no sentido de finanças, né? Você fala, meu Deus, cara, como é que pode um cara assim tá nessa situação, nessa idade, nesse ponto da vida? Aí eu falei, cara, não, eu não quero isso pra minha vida, eu preciso mudar, senão eu vou ser o cara que vou morrer no plantão, sei lá, com 80 anos, a enfermeira vai bater lá na porta, doutor, tem paciente pra ver, vai abrir, eu tô morto. Eu vou ter que chamar outro plantonista. Vai ter que chamar outro plantonista. O Michael é muito idiota. Mas, cara, era isso que eu imaginava. Eu falava, cara, eu vou ser assim, vou morrer lá, cara, no plantão. Foda-se, velho, vou de andador pro hospital pra fazer meu plantão. Mas a BM branca, com as rodas... BMzinha, aí pega o andador no porta-mala, vamos pro plantão. Cara, e aí então, e aquilo virou minha chave. E aí foi o momento que eu falei, velho, não, eu não quero. Outro detalhe, sabe que esse mesmo médico me falou? Ele falou que ele costumava, no começo do ano, como no começo do ano tinha aqueles imprevistos, entre aspas, de pagar o CRM, IPVA, imprevistos que acontecem todos os anos. Faz 50 anos que ele tem imprevisto em janeiro, né, cara? Ele emprestava dinheiro do banco para poder pagar esses impostos no começo do ano e depois ele ia pagando parcelado pro banco. E, cara, há 40 anos que ele tem imprevisto, será que... não quero me precipitar, mas não sei se você, de repente... percebeu que não é um emprego... Cara, ano que vem, não quero de verdade me precipitar, mas ano que vem parece que vai ter de novo, cara. O CRM vai te mandar um boletinho. Parece que não vai ser grátis ano que vem. E aí, então, eu falei, não, eu vou mudar. Beleza, cara. Aí pegava. Na época, a gente tinha muito menos conteúdo sobre finanças e investimentos da forma como a gente tem hoje. Hoje em dia, inclusive, eu falo o seguinte. Antes era a falta de informação. Hoje é o excesso. Sim. Cara, hoje, assim, tem muita porcaria. Cada um fala uma coisa e você fica meio perdido. E aí, beleza. Mas eu comecei a estudar. Eu tive que procurar muita literatura. Porque era uma coisa que realmente, assim, eu não tinha um acesso tão fácil. E no primeiro momento, quando você tenta estudar, você começa a ver, principalmente se você entrar em fórum de discussão, você começa a ver os caras falando um monte de sigla, todo mundo se achando gênio, e você bate o olho e fala, cara, não entendi nada do que esses caras estão falando, isso não é pra mim, eu não tenho capacidade. E em alguns momentos eu senti isso. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, eu diagnostico glomerulonefrite, velho. Não é possível que eu não aprenda esses troços aqui, pô. Tem gente, né, que consegue investir. Então foi batendo cabeça, foi aprendendo e tal. E mais do que aprender, de repente, alguma operação mirabolante no mercado financeiro, na verdade foi aprender o feijão com arroz bem feito, né? Que é o hábito de se pagar primeiro. Então, recebeu o dinheiro, já tira aquela porcentagem para investir. O hábito de você aprender a fazer um balanceamento de carteira. Então, quanto por cento eu vou ter em renda fixa? Quanto por cento eu vou ter nesse ativo aqui? Quanto por cento eu vou ter em ações? Quanto por cento eu vou ter dolarizado? Não uma formação em trade, né? Exato. Gente, não faz trade, não tá? Só pra deixar claro. Não é day trade. Então, assim, não, é você colocar o seu dinheiro e deixar as coisas acontecerem. Eu gosto muito do exemplo Fator tempo. Eu gosto muito do exemplo daquela corretora Fidelity que fez uma pesquisa, né, com os clientes, e num período de 10 anos viu quem eram os clientes que tiveram a melhor performance em ações, né? E tinha sido os clientes que tinham morrido. Porque ou tinham sido esquecido a conta, ou tinham a conta bloqueada por algum motivo. Por quê? Porque eram justamente os caras que não ficavam vendendo no desespero na baixa, comprando quando tá todo mundo falando na alta, e simplesmente deixavam as boas empresas ali atuar e levar seu tempo. Então, eu comecei a estudar, e aquilo começou a ficar mais claro para mim, então eu comecei a colocar em prática. Aí comecei a fazer curso. Então, fazia curso e tal. Cara, comecei a voar, assim. As metas que eu tinha colocado, de repente, para, 5 anos, eu estava atingindo ali em 2 anos. Meta que eu tinha feito, para 1 ano, eu tinha atingido em 5 meses. Então, eu estava, realmente aquilo me deu um ânimo. E sempre no começo é difícil, sempre no começo ele vai mais devagar, mas quando você vai vendo que com o passar do tempo aquilo vai só melhorando, então aquilo me animou demais. Só que eu tinha uma dor ainda em relação a isso. Porque os cursos que eu fiz, às vezes você chegava lá, era uma aula de 2 horas para te ensinar um conceito simples que você conseguiria ensinar em 10 minutos. Às vezes era 1h30 para te mostrar um negócio que... E eu acho que até a linguagem, né? Geralmente quem trabalha no mercado no mundo das finanças, no mercado financeiro, tem uma linguagem complexa. Então, eu nunca consegui aprender finanças antes, porque é impossível. Gente, calma, vamos de novo. Eu tenho que voltar... Fala de novo, mais uma vez, repete esse conceito. Porque não são conceitos fáceis de você passar. Exato. E outra questão também é a realidade, né, de cada um. Porque, cara...
vamos lá. É muito diferente você entender a cabeça do médico, a realidade que ele vive, como é que funciona o esquema de pagamento, como é que funciona o esquema de trabalho, como é que é o esquema de vida, de tempo que ele tem e tudo mais, do que você falar pro geralzão, né? Sim. Que nem eu falo assim, pô, de repente você vai lá fazer um curso de finanças e aí tem um módulo que te ensina a fazer crochê para vender no semáforo, não sei. Cara, pô, legal, para quem precisa de uma renda extra, tá? Mas não é, pô, imagina você assistir uma aula de 1 hora para aprender, sei lá, fazer algo assim, não faz sentido pro médico. E aí, na época, eu lembro que eu tive a ideia de falar assim, cara, a gente podia fazer algo mais simples, direto ao ponto, numa linguagem que tornasse isso palpável pro médico, que ele entendesse e que ele pudesse aplicar na prática. Na época, eu falei, inclusive, com um grande nome aí do mercado de financeiro, de educação e tudo mais, e dei ideia para ele, inclusive, de fazer algo junto. Falei, cara, vamos fazer algo junto. E na época ele falou, pô, já é que, eu não sei, eu acho que o aluno, ele talvez não veja muito valor nisso, porque, né, são aulas curtas e... Você quer mandar um beijo pra ele? Brincadeira. Não, é um cara que eu gosto, que eu gosto muito, inclusive. Mas assim, ele não entendeu. E aí, de novo, como não é médico, não entendeu a pegada. Necessidade. Entendeu? Sim. Até que dor, você né? encontrou 2 malucos ali que toparam a ideia. Exatamente. Mas vamos entrar nessa parte, que eu acho que é legal o pessoal entender. Então, o que você foi falando aqui é que você foi construindo ali a sua liberdade financeira com a medicina. Exato. E eu acho que tem um ponto muito importante que tem super conexão com a história do Além da Medicina, é que foi justamente essa liberdade financeira que você foi construindo, esse poder ali de escolher onde você vai alocar seu capital, com que você vai trabalhar, que te permitiu, naquele momento, entrar com a gente ali naquele projeto, né? Exatamente. Então, às vezes o pessoal até comenta, né? Porque é lógico, as pessoas veem as notícias, né? E veem as coisas e falam assim, pô, vocês criaram lá Além da Medicina, você e o Bernardo Vitor, e, poxa, e deu uma bela grana para vocês, né? Então, o cara fala assim, então você, de repente, você conseguiu, né, seu dinheiro, sua liberdade, por causa disso. E, óbvio, pô, grana legal, me deu mais liberdade ainda, mas o ponto que eu coloco é o seguinte, vamos lá. Você que está hoje pagando a parcela da sua Land Rover, você está pagando a parcela do seu apartamento, você está lá gastando absurdo, seu nível de vida é enorme, você está basicamente assim, se matando de domingo a domingo dando plantão e com todas essas dívidas que você tem, com todos esses compromissos financeiros, e você está empatando o seu dinheiro ali. Aí chega 2 malucos e te encontra e fala assim, cara, vamos largar um pouco aqui esses trabalhos a mais que a gente está fazendo na medicina, vamos focar em criar uma empresa. Mas a Escola assim, dos Médicos Insatisfeitos. Era um nome ótimo. Esse nome foi. Pensou a gente sempre tem que falar nisso, né? Esse nome foi legal, foi o Vitão que pensou nesse nome, Escola dos Médicos Insatisfeitos. Muito comercial. Não, excelente. Todo mundo ia entrar em depressão só que eu vi o nome. Não, evento, o Burning, todo mundo ia gritar, insatisfeitos! Isso aqui tá uma piada. Triste. E aí, né, agora vamos lá, voltando no raciocínio aqui, que a gente não consegue, a gente chama de quinta série, eu principalmente. Mas vamos lá, então, o cara tá ali, cara, endividado, atolado, tá até o pescoço, se atrasar um mês ali, ele já não dá conta de pagar as parcelas. Aí você imagina, vem 2 malucos e fala, vamos criar uma empresa, mas para isso você vai ter que, largar algumas coisas aqui na medicina, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que dedicar uma grana, você vai ter que pegar uma grana sua e colocar aqui dentro. E vai ser um negócio assim, nós vamos fazer no digital, no Instagram, não sei o que, você vai começar a gravar e vai ter os momentos que você vai ter que editar vídeo, você vai ter que fazer páginas, anúncios. Empreendedor é o famoso faz tudo, jogar né? em todas as pontas. Tombo ninguém vai ver. Vamos lá, lembro de algumas coisas, da gente mandando vídeo para um por um dos alunos da lista chamando pelo nome, assim, tipo 500 vídeos e os 3 assim, ó, oi fulano, tudo bem? Estou aqui pra te chamar. Então você imagina o cara que tá nesse nível, tipo assim, super endividado, ferrado, ele entraria num negócio desse? Nunca. Não tem como, né? E quantas vezes a gente já ouviu essa história, Michael? Eu tive a mesma ideia que vocês, eu pensei na mesma coisa, tudo bem.
essa ideia não é uma genial. O negócio é você abrir mão de algumas coisas. 10 centavos. Exato. Um balde de ideias e 10 Exato. centavos vale a mesma coisa. Agora, quando tiveram a condição ali de parar, de sacrificar alguma coisa, porque o Além da Medicina não foi um negócio que a gente abriu estourando de ganhar dinheiro. Não, pelo contrário, o Além da Medicina custava dinheiro. Exato. Inclusive o Michael era o banco do Além da Medicina. E aí vem um outro ponto legal, porque, beleza, cara, eu tô lá, eu já, 4 filhos, né, meus compromissos, tudo mais, só que eu já tinha meus investimentos que me geravam um colchão de segurança legal. Eu já tinha, uma renda passiva que, eventualmente, se eu precisasse, né, eu podia usar aquilo ali. E aí teve essa questão que o Bernardo falou, foi justamente porque quando a gente foi lá investir a primeira vez, né, que você investe em anúncios, né, em criação de produto, em time ali, que a gente, né, o freela ali que você contratou, então, sei lá, eram 100 mil reais ali que você botou no negócio e que daí você ia tentar recuperar. Se desse tudo errado, a gente já sabia, cara, se der tudo errado, beleza, velho, eu banco esses 100 mil, depois a gente vê como é que a gente faz e se divide, mas beleza. Vamos ver os juros que eu vou cobrar de vocês depois. Tipo a agiota, né? Não, porque imagina, tinha eu e Vitor. Eu era residente, R1 de cirurgia geral, então eu não tinha tempo e dinheiro. O Vitor tinha acabado de sair da residência, então ele tinha um pouco mais de tempo, mas ele também não tinha dinheiro. Então a gente olhou pro lado, cadê o dinheiro? Aí tinha o Michael ali, ó. Você. SoftBank. SoftBank. Investidor anjo. SoftMichael. E aí é o seguinte, cara, então é o que eu te falo. E depois a coisa foi muito maior, porque quando a gente começou a ver que a empresa tinha um potencial de dar certo, foi quando a gente falou, cara, a gente precisa jogar esse jogo aqui, a gente precisa, e eu fui daí largando um monte de coisa, largando plantão, largando algumas coisas que eu fazia, eu era conteudista, parei de fazer, então, pra quê? Pra ter mais tempo pra empresa. E de novo, quando eu paro pra pensar, se fosse lá atrás, na minha época de dublê de rico, e chegasse 2 caras, assim, geniais, fora da curva, com uma ideia legal, e a gente tivesse uma ideia junto, eu ia ter falado, não, cara, mas pra mim não dá, não posso arriscar perder 100 pau, até porque eu tenho, sei lá, 15 guardado aqui na poupança e tenho que pagar a revisão da minha BMW no próximo mês. Então, cara, é isso. E aí, quando eu falo que esse poder de escolha que a inteligência financeira te dá, é justamente pra isso. E aí a galera fala, cara, dinheiro atrai mais dinheiro, né? Porque fala assim, o Michael já investia, já tinha dinheiro, de repente cria uma empresa, dá certo e ganha mais dinheiro. E realmente o dinheiro traz mais dinheiro justamente por isso, porque ele te abre portas, ele te dá oportunidade de você, de repente, se dedicar àquele negócio de uma forma muito mais intensa. E desde que você esteja disposto a abrir mão das coisas que você precisa, que é aquela parte difícil que a gente estava falando. Né? Pagar o preço. Bater no peito. É passar a zona de arrebentação. Então, no início, quando você começar a investir, você não vai ter ali R$1 milhão em dividendos, você não vai ter liberdade financeira, você vai, na verdade, sacrificar as coisas que você tem. Então, no início piora, no início fica pior, que foi o que aconteceu na Além da Medicina, foi o que aconteceu quando o Michael começou a investir, quando a gente começou a investir, que, cara, no início fica pior, pra depois melhorar. Exato. E a maior parte das pessoas sai nesse início, né? Sim, inclusive é até bom a gente comentar, porque isso é a lição número 1 que eu aprendi no Finanças Dominadas, que é assim, o que vai te trazer dinheiro não são os seus investimentos, não é o quanto você investe. O que vai te trazer dinheiro é o seu trabalho. A única fonte de você ter dinheiro para investir vai vir do seu trabalho. Então precisa trabalhar. A questão é com que inteligência você vai ter para usar esse dinheiro que você tá ganhando? Você vai sair torrando tudo? Ou você vai ter esse pensamento de que o dinheiro não é infinito e de que você vai precisar dele lá na frente? Tem maneiras de você fazer ele realmente render, né? Então... Isso é perfeito, cara. Perfeito. E hoje em dia eu acho muito engraçado, né? Porque o pessoal fala de investimentos primeiro assim, né? O cara fala que vai ficar milionário sem trabalhar, né? Vai tirar dinheiro da onde para investir? Não vou entrar alavancado, né? Vou vender ações que eu não tenho na corretora. E tá bom, daí você toma uma naba e fica endividado pro resto da vida. Mas as pessoas não entendem isso. Aí o que acontece? A internet, ela, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então você vai lá e você vê que o Warren Buffett tá com 90 anos, é bilionário e continua trabalhando. Você vê o Barça, é bilionário, né, tá trabalhando. Você vê o cara lá de 80 e poucos anos, lá, sei lá, o Silvio Santos, e tá trabalhando. Aí você vê o Enzo, de 16 anos, que mora com a avó, falando pra você assim... Eu estou aposentado. Aprenda a não precisar mais trabalhar comprando meu curso de day trade em criptomoedas. Minha carteira rendeu 1.020% esse mês. Isso. E ele tem R$1.000 investidos. Não, nem isso, né? Nem isso. O cara fala assim, olha aqui, eu fiz 100% aqui esse mês na minha carteira. A carteira dele é
R$50 que ele ganhou de mesada da avó. Aí foi pra R$100. Mudou o que na sua vida, Enzo? Nada, porra, nada. É isso. Então as pessoas também têm muito isso, né? Esse negócio de rentabilidade. Esse é outro ponto que pega. Porque o cara, às vezes, ele quer uma rentabilidade mágica. Ele quer, não, eu quero colocar R$100 e daqui 5 anos, quero sacar 10 milhões. Não, velho, não vai, não é isso que vai acontecer. Ele quer rentabilidade e ele quer rápido, né? Se alguém um dia souber... Esse é o ponto, né? Rápido, Ninguém exato. compra um curso falando, não, enriqueça daqui a 10 anos. Que 10 anos? Não tem, quem tem 10 anos pra enriquecer? Eu quero enriquecer esse mês, pô. Exato. E aí, o problema é que justamente, né, essa questão de ganância, né, porque às vezes o cara, assim, e é o que eu vejo, o cara fez tudo errado na vida como médico, e assim, eu vejo exemplos reais disso todos os dias. Eu também. Fez tudo errado nas finanças, tá assim, lascado, e de repente ele quer resolver aquele problema que ele, assim, barrigou durante anos. Com a grande tacada. Ele quer resolver com um mês. Aí o que ele faz? Aí ele vai fazer day trade, aí ele entra em pirâmide, aí ele vai apostar na loteria achando que vai ganhar. Então, e aí nessa o cara se ferra mais ainda. Eu tive um relato de um seguidor, eu, obviamente não vou falar nome, mas que ele entrou nessa de, vou fazer day trade, ele perdeu 250 mil, né? O que ele fez? Pegou um empréstimo do banco de 250 para poder recuperar aquele dinheiro que ele perdeu. É o apostador, né? Exato. E o que aconteceu? Ele deve mais de 1 milhão para o banco hoje e não tem como pagar. Então, essa história... E aí o cara fala, de repente, pô, cara, eu não aguento mais medicina, eu tô frustrado, eu não gosto... Não é, o problema não é a medicina, cara. O problema São as condições. É o ciclo que você se colocou. É ali, onde né? você se enfiou. Você se enfiou num padrão de vida, você começou a cometer um monte de erro que hoje transformam sua vida nessa loucura que ela é. E aí, de novo, e você também não quer dar o passo atrás. Você também não quer, tipo, pisar no freio, você não quer, né, botar seu nível de vida mais para baixo. E aí, isso te frustra. Daí você bota a culpa naquilo que tá na sua frente, que é a medicina. Então eu não gosto mais de medicina por causa disso. Não é, cara. Não é por aí. E eu tive exemplos de seguidores que a pessoa tinha 7 empréstimos. Por quê? Ela fazia um empréstimo, daqui a pouco ela via que não estava dando conta de pagar, ela pegava outro empréstimo para cobrir aquele outro. Meu Deus, imagina os juros desse negócio. É o juros dos juros. Isso, exato. Então, assim, é o pirâmide de empréstimo. Aí o cara, tipo, ele tinha 7 empréstimos. E eu lembro que conversando com ele e tal, e aí nisso eu perguntei, cara, mas vamos lá, como é que tá a sua vida? E tá trocando ideia. Aí ele me falou que ele tinha uma caminhonete 4x4. Nossa, história é muito e boa. aí eu falei pra ele assim, cara, mas peraí, velho. Mas não faz sentido. Você tem 7 empréstimos. Você tá aqui me dizendo que você precisa de um jeito para poder conseguir se livrar das dívidas. O jeito que o cara quer é assim, ó. Mágica. Peraí, espera um pouquinho aqui. Eu faço uma mágica ali e o cara, de repente, saiu das dívidas. Não existe mágica, né? Você vai ter que fazer aquilo acontecer. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é vender essa caminhonete e pegar um carro mais simples, cara. Não faz nenhum sentido isso que você está fazendo. Não, mas é que eu faço plantão, daí eu pego estrada com a caminhonete e eu preciso dela para segurança. Mas esse é o plantão onde? No Rally da Cara ali? Exato, é o que eu falo. Cara, peraí, você tá indo, né, pro Atacama fazer plantão? Eu sempre falo isso aí. Você não precisa de um 4x4, cara. Não, e é engraçado, você vai ver, às vezes assim, cara, é uma cidade satélite que é, tipo assim, 20 km de pista dupla, né? Que o cara de asfalto. Aí ele não pode ser o carro simples. Eu pego estrada. Então, assim, às vezes a pessoa, ela realmente, ela não quer sair daquilo ali, porque ela não quer fazer esse sacrifício. E às vezes é até o conceito enraizado na cabeça da pessoa, né? Então, tipo assim, antigamente, algumas pessoas da minha família, por exemplo, investimento é igual a terreno, ou apartamento, ou até carro. Porque, ou carro, consórcio também. Consórcio, exatamente. Porque você vai ser premiado. Então, eu cresci ouvindo isso, sabe? Zero noções de finanças. Isso nunca foi um tema muito falado dentro da minha casa. Inclusive, o Bernardo brincava, né? Quando a gente começou a morar junto, que eu era travado, assim. Era tabu falar de dinheiro, falar de quanto tá sobrando, quanto tá gastando. Eu não queria ver. Sabe aquela pessoa que, tipo, se eu não ver, eu não vou sentir. A mágica vai acontecer. Exato. Se eu não ver, nada vai acontecer. Então, tinha essa coisa. E eu acho que é isso. As pessoas, às vezes, estão travadas nesse conceito de que, não, mas isso aí, carro é uma necessidade básica do ser humano. Um carro 4x4, entendeu? Isso. E aí não consegue sair dessa ideia. Mas eu tenho uma desse história boa mindset. dessa questão da geração, porque meu pai, obviamente, mais velho aqui que todo mundo, vem dessa Salve, geração da sua Sidoca. família. E depois que eu comecei a estudar esse mundo de finanças, e fiz o Finanças Dominadas,
eu comecei a... Peraí, mas deixa eu ver como é que meu pai tá investindo. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Aí fui ver. Cara, era desesperador, Michael. Sempre assim. Desesperador, assim. Era o dinheiro inteiro ali que ele delegou pra gerente do banco, aquele bancão clássico. Sim. Só aporte ruim, só produto ruim, aquela previdência privada com uma taxa péssima de resgate, consórcio, não sei o que, imóvel. Falei, não, vamos começar a resolver. E, cara, hoje a vida dele tá 100% organizada. Investe em ação, investe em fundo imobiliário, tem alguns produtos que ele ainda não conseguiu resgatar porque, enfim, não tinha resgate. Mas hoje, cara, depois do Finanças Dominadas, tipo assim, a vida dele e minha também mudaram. Hábito angular, né? Finanças dominadas é um hábito angular, viu, gente? E o que eu acho legal, cara, é o seguinte, você falou disso, e é muito bacana quando a gente vê que o Finanças Dominadas, ele transcende além do aluno que tá fazendo. Porque, Total. cara, é um conhecimento que muda a vida da família dele, dos filhos, de todo mundo. O pessoal faz junto, né? Exato. E aí, até quando eu brinco assim, né? Pro cara comprar um financiamento de um carro, pra comprar sei lá, a menina lá vai comprar uma bolsa cara, um negócio. Ela não pensa duas vezes em falar assim, eu dou mais um plantãozinho, eu pago. Agora, na hora de comprar um conhecimento que vai mudar a sua vida e da sua família, a pessoa reluta. Ela fala, não, mas acho que isso aqui não vou comprar, vou gastar. E realmente é um pensamento que, né, precisa realmente ser mudado. O que você falou do seu pai, eu achei interessante porque uma vez um colega meu, um cara assim, anestesista, intensivista, um cara tipo que ganha uma grana legal, uma vez ele me mostrou assim a carteira dele do bancão, porque ele também deixou pra gerente lá e tal, e aí ele me mandou. Aí ele pediu, cara, dá uma olhada pra mim, né? Aí eu fui olhar, bicho do céu. Lágrimas de sangue. Não. Socorro. Era assim, socorro, cara, um negócio assim, não, deu falar pra ele e falar assim, cara, nenhum dos seus investimentos que você fez, e vamos lá, e não foi agora, nessa época maluca que a gente tá vivendo de inflação descontrolada, de juros altos, não, foi uma época que sim, que tava muito tranquilo, entendeu? E eu olhei e falei assim, cara, nenhum dos seus investimentos consegue ganhar de nenhum índice e nem da inflação, ali. Exato. Aí eu olhava lá, assim, por exemplo, tinha assim, fundo não sei o que, Megazord da Vale. Aí o que era o fundo? É um fundo que você paga para o banco, tem taxa de administração, taxa de performance, para eles comprarem a ação da Vale para você. É uma coisa que você pode fazer diretamente sem pagar nada disso. Mas é isso. Loucura, cara, loucura. Então, é isso. E aí, quando o pessoal fala, eu não tenho tempo, eu vou... Dinheiro eu deixo na mão dos outros. Cara, vamos lá. É igual filho, né? Para mim, finanças tá entre os pilares essenciais para que você tenha uma vida com mais qualidade. Essenciais. Porque, cara, afeta relacionamento. Se você tá ali, com as finanças descontroladas, se você de repente tá com problemas financeiros, eventualmente começa a ter atrito dentro de casa. Você começa, né, a ter problemas até com a esposa, com o esposo. Então eu falo que afeta relacionamentos, afeta a criação dos filhos, porque de repente você não pode ter tempo para estar com os filhos, para educar, porque você tem que estar virando de plantão. Afeta a sua relação com seus pais, com seus familiares, com seus amigos. Afeta a sua saúde física e mental. Então você tem as finanças descontroladas, assim, vai impactar em todas as áreas da sua vida. Então, para mim, é uma área essencial. E aí o que eu brinco com o cara quer delegar completamente os investimentos. Eu falo assim, cara, você delega seu relacionamento também? Você chega para sua esposa e fala assim, dorme com outro aí para ele te dar um carinho, te dar uma atenção, porque eu quero delegar isso aqui. Óbvio que não, né? Então, e com o dinheiro você não pode fazer a mesma coisa. Exatamente. Eu brinquei que é igual filho, porque a gente não larga... Não adianta você achar que outra pessoa vai cuidar tão bem do seu filho como você. Ninguém vai cuidar tão bem do seu dinheiro quanto você, porque você sabe o tanto que você sofreu. Exato. Para conseguir cada centavo, né? Quando você tem essa noção do seu trabalho. Então, eu acho que esse é um grande erro mesmo que as pessoas cometem. Quando você assume essa responsabilidade, eu falo assim, né? O protagonismo, né? Você assume o protagonismo em relação ao cuidado do seu dinheiro e aos investimentos, tem algumas coisas interessantes que acontecem. A primeira é essa que você falou, porque você sabe quanto custou ganhar aquilo ali. Você sabe, tipo, o quanto deu trabalho para você fazer aquele dinheiro. Então, é diferente de você entregar na mão de alguém que simplesmente viu uma quantia X. Uma quantia que, assim, cara, vou ganhar uma comissãozinha boa disso aqui, entendeu? Então, tem essa questão. Obviamente, tem os conflitos de interesse, porque muitas vezes você vai delegar seu dinheiro. Então, a pessoa sabe que você não manja nada. Ela às vezes vai colocar justamente nesses produtos ruins que geram mais comissão para ela. E eu sempre falo, se o cara tá te oferecendo muito alguma coisa, não é porque é bom para você, é porque é bom para ele, Quando né? a esmola é demais. Exato. E aí, e outro ponto, que talvez eu acho assim um dos mais
interessantes. Quando você assume esse protagonismo e você começa a investir, você tem muito mais tranquilidade quando você vê o que está acontecendo ali com aquele dinheiro. Então, vamos dizer o seguinte, você investiu em ações, mas você primeiro entendeu como funciona o mercado de ações, você entendeu que existem oscilações de curto prazo, você investiu para longo prazo, então você não precisa ficar se preocupando com isso. Se em algum momento você foi lá e viu que, poxa, caiu ali 2%, 3%, sei lá, suas ações ali tiveram uma queda, você sabe que aquilo é normal, você já entendeu que aquilo é uma coisa de curto prazo e que não vai fazer nenhuma diferença para você. Você continua tranquilo, seguindo o seu plano. Agora, se você entrega seu dinheiro, fala para o gerente lá, viu, investe aí para mim. Você não tem ideia de onde ele colocou. Você não tem ideia de como funcionam aqueles produtos. Nem do que ele tá fazendo, né? De repente, você vê uma queda ali e, eventualmente, aquela queda é uma coisa pontual, que, inclusive, aquela queda talvez fosse um momento de você colocar mais dinheiro, né? Aí, o que o cara faz? Esse gerente me enganou. Esse cara aí me colocou numa roubada. Eu tô perdendo dinheiro, eu vou tirar. E é isso. E aí ele vai sempre nessa. Compra na alta, vende na baixa. Compra na alta, vende na baixa. Faz uma coisa contraintuitiva que acaba sendo muito ruim no longo prazo. Então, de verdade, a hora que você aprende que você tem esse protagonismo no seu dinheiro, é muito mais simples de você, inclusive, tolerar essas oscilações que a gente tem no mercado financeiro. E, Michael, já caminhando aqui para a reta final, você hoje atingiu um patamar de tranquilidade financeira. Existe esse termo liberdade financeira, que eu não sei se você curte tanto, mas você tem uma tranquilidade ali de saber que, você não precisa mais se matar de trabalhar para pagar a conta. E o que muda quando você atinge esse nível? O que muda quando você atinge a tão sonhada, tão falada liberdade financeira? Vamos lá, então. Cara, aí eu gosto muito de um conceito, que inclusive foi um conceito que eu criei para mim. Talvez algumas pessoas falem, mas é que assim, é o conceito que eu criei através do que aconteceu comigo na prática. Então, quando a gente fala de liberdade financeira, existe uma deturpação, talvez, desse termo, porque hoje em dia, assim, o que o Enzo acha, né? Ele, atingir minha liberdade financeira, beleza, eu tenho 19 anos e agora eu vou ficar o dia inteiro, assim, olhando para as paredes e eu vendo vídeo no YouTube e não vou fazer mais nada da minha vida até eu morrer com 95 anos. Cara, que vida que esse cara vai viver. Porque não faz sentido. Cara, o ser humano falar assim, não, vou parar agora, não vou fazer mais nada. E você pode até achar, não, eu faria. Dá 6 meses. Você cansa, né? Deixa passar um ano. Cara, você não aguenta. O ser humano, se ele não estiver produzindo algo, se ele não tiver propósito em alguma coisa, se ele não estiver fazendo algo de útil, ele vai entrar em depressão. Não existe. Então, eu tenho um conceito em relação à liberdade financeira, que é principalmente o seguinte: muita gente pensa na liberdade financeira como, assim, a última coisa que você vai alcançar. Então, o cara tem a ideia errada, que eu vou viver uma vida miserável, eu vou viver de miojo na garagem dos meus pais, com um saco de dormir, e eu vou economizar meu dinheiro durante X anos, e lá no final, um dia, eu posso não precisar trabalhar e assim, viver aquela subsistência com o dinheiro, com a renda do meu dinheiro. E não é nada disso. Então, vamos lá. Liberdade financeira, ela já começa a partir do momento em que você faz o seu primeiro investimento. Como assim? Não atingi liberdade financeira? Eu fiz meu primeiro investimento. Cara, a partir do momento que você fez seu primeiro investimento, mostrou que você começou a construção disso. Você já fica mais tranquilo em relação à sua vida, porque você fala, cara, eu já comecei, eu já tô no caminho. Então, eu já venho esse primeiro clique. Você fala, tô no caminho, vamos evoluir nisso daqui. A partir do momento que você tem a sua reserva de emergência, que são aquele dinheiro que vai cobrir seus custos fixos durante X meses, sei lá, 6 meses, se você tiver alguma intercorrência, não puder trabalhar, ficar parado, isso te gera uma tranquilidade absurda. Porque aí você deita a cabeça no travesseiro à noite e você dorme tranquilo, porque você sabe que, se acontecer alguma coisa, o hospital atrasar, ficar 2 meses, 3 meses, não tem problema, você tem sua reserva. Isso é uma liberdade muito boa. Sim. E de você pensar, de repente, você ter um imprevisto e precisar, né, de uma grana ali para cobrir aquele imprevisto, eu tô tranquilo. Então, outro degrau da liberdade financeira. Terceiro degrau da liberdade financeira. Quando você pode dizer não para aquele tipo de trabalho que você não quer fazer. Isso tem um valor absurdo, cara. Tem gente que me fala, eu trabalho num serviço tal, eu tô adoecendo de trabalhar lá, eu já fico assim,
No dia Pânico, anterior, né? eu já Já fico com passei por aquela isso. depressão de ter que ir pra lá. Eu odeio estar lá, eu não gosto. E aí eu não consigo fazer um serviço bem feito pros meus pacientes porque eu tô de mau humor. Mas eu não posso largar porque eu dependo disso para pagar minhas contas. Cara, vai chegar um momento, se você se organizar, que você vai poder dizer não para esse trabalho que você não quer fazer. Isso te dá uma paz tão Sim. grande. Então é outra liberdade. Olha essa liberdade que eu tenho de dizer, cara, não quero mais trabalhar aqui. E tudo bem se eu demorar 2 meses, 3 meses para arrumar alguma outra coisa que me gera aquela renda, mas algo que eu gosto de fazer. Então esse é o outro degrau. Aí vem um outro degrau, que é o degrau, em vez do não, né, que dizer não, é o degrau do sim. E é o exemplo do Além da Medicina. É o momento em que você tem liberdade para poder dizer sim para outros projetos, para novos negócios, para outras frentes. Aquele momento que você pode dizer, eu vou parar de trabalhar uma parte aqui da medicina e eu tenho essa grana que eu vou poder colocar aqui nesse projeto que eu acredito e que eu acho que vai dar muito bom. Além da Medicina foi assim, eu tava numa fase ali, a grana do sim, de poder fazer esse tipo de coisa. E aí, eventualmente, esse projeto vai dar muito certo e pode trazer um retorno ainda maior do que você esperava na sua vida. Então, essa liberdade, ela é fantástica. E aí, você vai atingindo novos graus de liberdade, que é aquele momento em que você começa a poder trabalhar só com o que você quer, só com o que você gosta. De onde você quer. Né? De liberdade geográfica, de onde você quer. E, obviamente, vai ter um momento em que o seu dinheiro ele vai ser suficiente para você, por exemplo, não fazer mais nada e viver com aquilo ali. Só que o que eu acho que não é um caminho legal a ser tomado. Eu acho que você, tudo bem, eu quero dar um tempo na medicina, tudo bem, mas vai achar alguma coisa de útil para fazer, vai gerar valor. Porque se você simplesmente parar e falar, não, vou viver com esse dinheiro aqui, eu acho que é uma estratégia muito arriscada e muito frágil, por vários motivos. Uma delas é pela sua saúde mental. Você uma hora vai começar a se sentir meio inútil e aquilo não vai ser tão bom para você. E outra é pelo próprio risco, porque de repente você fala assim, vou viver com esse dinheiro, eu fiz o cálculo e tal, mas daqui a pouco você tem um gasto que aumenta, daqui a pouco tem alguma coisa ali que sai do padrão do que você esperava que ia acontecer, e às vezes o cara fala assim, vou me aposentar com 40, você tem mais 50 anos para esse dinheiro trabalhar por você. Calma aí, vamos é muito arriscado. E de repente a pessoa mete o pé pelas mãos e é aquele áudio, lasca. né, que viralizou, né? Eu descobri que eu posso parar de trabalhar e que o meu dinheiro já supre a minha vida inteira. O problema é que eu tenho que morrer amanhã. Isso, pra isso dar conta. exatamente. Até quarta-feira que vem tem que Isso estar morto. que você falou, meu pai tem uma frase que é a seguinte, quem mais faz é quem mais faz. Uhum. Então, o Warren Buffett, você citou, o cara tem 90 e poucos anos. Ele não precisa trabalhar, mas ele tá trabalhando. E, consequentemente, o trabalho dele traz retorno. Exato. E quanto mais ele trabalha, mais ele tem retorno. E acho que uma coisa tá, é uma bola de neve, exatamente. E outra coisa, com certeza ele gosta daquilo que ele faz, Exato, cara. Com certeza. exato, com E se ele tá com 90 anos, lúcido, bem, justamente porque ele continua trabalhando, continua gerando valor para as pessoas. E, Michael, eu gostei que você colocou a liberdade financeira não como uma fronteira geográfica, que a partir de uma determinada linha, um determinado valor, você cruzou ela. Você colocou a liberdade financeira como um processo. Uma escada. Uhum. E muita gente que está ouvindo aqui, no nosso podcast, estudantes, médicos recém-formados, tem aquela preocupação de, cara, eu vou me formar, eu vou começar a ganhar dinheiro. Tem um monte de informação aí no mercado, hoje não falta mais informação como faltava. Por onde eu começo? Certo, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer quando você está começando é você primeiramente se organizar. Então, a gente sempre fala que você tem que começar pelo seu orçamento. Então, entender quanto você está ganhando e para onde esse dinheiro está indo. E aí você pode usar inúmeras ferramentas. Finanças Dominadas a gente tem planilha, tem o aplicativo, mas você pode usar a ferramenta que você bem entender para isso. Esse é o primeiro passo. Falando nisso, a gente pode fazer uma ação aqui, né, do Desconstro Cash com Finanças Dominadas. Um cupom de desconto. Vamos fazer isso? Bora. Pessoal, quem estiver ouvindo a gente, manda um alô no Instagram do Michael, @médicomichael, e fala que você veio do Desconstro Cash, que vai ter uma surpresa lá para você. Legal, aí, beleza. Show de bola. Presente, hein? Mas então o primeiro passo é esse. E assim, você vai começar com o seu orçamento. E de novo, voltando lá atrás, você precisa aprender quais são as armadilhas do mercado financeiro para que você não caia. Porque esse é o momento em que mais a galera se enrola na vida. E alguns erros, nesse momento, depois de recém-formado, são uns erros que podem, de repente, ferrar a vida inteira do cara. Que se ele cometer um erro ali, às vezes ele não vai conseguir fazer residência, às vezes ele não vai conseguir... Custa caro, né, esse erro, né? Demais, no início. demais. Então você tem que cuidar para não errar.
É que o cara, putz, não é querer puxar a sardinha aqui pro meu lado, só que, de novo, quando você tenta aprender isso sozinho, é muita informação, é muita coisa que você lê, e um cara fala uma coisa, outro cara fala outra. E quando eu criei o Finanças Dominadas, foi justamente para cobrir esse gap que existia. Porque ali, como é que funciona? Você vai aprender de médico para médico, com quem realmente passou por aquilo ali. Por todos os estágios. Exato, inclusive que errou pra cacete, então você não precisa errar. E vai te mostrar, assim, pegando na mão. Olha, é assim que você faz, é isso que você clica nele. A gente chega assim... literalmente. A gente chega no extremo de mostrar na tela. Ó, você quer investir, ó, você clica nesse botão, aí vai aparecer essa tela, você clica aqui. Aqui você coloca o valor. É for dummies. Não, for dummies total, cara, total. E aí, então, o que acontece? Se você tiver essa orientação desde o início, vai ser o melhor investimento que você vai fazer. Quando as pessoas me perguntam qual é o melhor investimento que existe, em conhecimento. Sempre vai ser. Qual foi o melhor investimento da sua vida, Michael? Então vamos lá, cara. O melhor investimento da minha vida foi ter um dia... Pego uma carona com a Julie. É isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia falar agora. Tá aqui. Foi melhor. E o segundo Julie melhor? tá assistindo. Cara, assim, eu acho que o segundo melhor investimento que eu fiz na minha vida foi além da medicina, cara. Agora sim. Na verdade, ele queria ouvir isso desde o início. Eu fui puxando, eu ia chegar em terceiro. E o sétimo, Michael? Michael, mas e o 40? Você não tá esquecendo de nada mesmo? Uma vez eu comprei uma ação que valorizou. Isso. Foi Bitcoin. Aí chega lá o bendito além da medicina. Não, vamos lá, cara, assim... Ele tá quase chorando. Não, obviamente, assim, cara, eu falo, o melhor investimento, óbvio, é o amor da minha vida, né? Pô, peguei uma carona uma vez com a Julie e ali começou. Mas, assim, investimento realmente pensando na parte financeira, de liberdade financeira e tal, com certeza foi além da medicina. Porque, cara, foi o que me trouxe mais retorno e não foi só retorno financeiro, mas, cara, retorno, assim, de conhecer gente... Pessoal, fera, né? foi assim, de fazer amizades que, pô, sensacionais. De repente, me ver num lugar onde eu tô gerando, assim, antes estava gerando valor, um paciente de cada vez no consultório, né, ali aquele trabalho de repente eu tô gerando valor e mudando vida de, pô, milhares de pessoas. Cara, isso foi muito legal, foi muito legal. Hoje, falei com o Bernardo ontem, a gente estava jantando, a gente estava tendo uma reunião outro dia na empresa, cara, uma reunião com mais de 100 pessoas, e aí nosso nome, né, sendo citado, o nome da empresa do Além da Medicina sendo citado. E chega um momento que eu olho para trás e falo, cara, é inacreditável tudo isso que a gente fez, que construiu, que aconteceu, com todos os perrengues que a gente passou. Depois a gente tem que gravar um podcast só pra contar perrengue. Não, só por isso. Mas, cara, eu falei, é inacreditável, cara, é muito... Então... E o mais louco, fazem 3 anos. Exato, 3 anos, Do jeito que a gente tá falando, parece que nossa, décadas, né? Foi há décadas atrás. Exato. Há 3 anos. Então, assim, pra mim foi realmente o maior investimento. Que lá atrás, quando a gente começou a fazer, a gente, pô, tomou hate pra caramba, né, o pessoal xingava, até hoje, né, até hoje o pessoal vai lá, às vezes, vê um vídeo meu e tem os malucos que vão lá e só escrevem assim, que babaca, tipo, beleza, tá bom, cara, tá, beleza, mas assim, então foi realmente o melhor investimento da minha vida, sem dúvida nenhuma, e de novo, eu sempre gosto de falar, eu só pude fazer esse investimento naquele momento da minha vida, tava com 39, 40 anos na época, com um monte de filho, com um monte de compromisso financeiro, mas eu só pude fazer aquele investimento porque eu tive inteligência financeira lá atrás, eu tive meus investimentos que me geravam uma segurança, uma liberdade financeira, que eu falei lá do degrau, né? O degrau do sim, que eu pude falar sim para aquele projeto e, aconteceu o que aconteceu, né? Foi o maior retorno. E, de novo, aí você fala... O maior investimento que você vai fazer e o que você vai ter retorno é do seu trabalho, é do seu empenho. Investir no mercado financeiro é uma forma de você pegar o fruto desse trabalho e fazer ele trabalhar por você e se multiplicar. Sim. Mas o dinheiro vem daí. E acho que um grande ensinamento disso que você acabou de falar, que a gente pode deixar para o pessoal também, quanto aos críticos, né? Então, não só os cybercríticos, os críticos da internet, porque eles estão aí presentes, parece... que multiplica, né? Cada vez que você tira um, aparecem 10. Mas quanto aos críticos mesmo da nossa vida, com relação às finanças, com relação a reduzir padrão de vida. A Cris Junqueira, CEO do Nubank, ela falou uma frase uma vez num podcast que eu ouvi, que é... Ninguém que te critica é melhor que você, reparem. Exato. Eu ia... Né? As pessoas que te criticam, elas nunca são melhores do que você. Então, elas estão te criticando, mas...
por alguma, Exato. né, alguma dor, fala muito mais sobre elas do que sobre você. Exato. Então, segue no plano. Agora, né, a gente teve alguns vídeos ali de anúncios no Finanças Dominadas, inclusive, assim, no vídeo eu falo uma frase para impactar e na sequência eu falo. Você pode até, de repente, ter ficado com ranço dessa frase, né? Normal. E aí eu explico, né? Você desconstrói a ideia, né? É isso, eu desconstruo aquilo ali. Só que assim, cara, teve vários médicos, ou às vezes nem médico ali, que leu lá, né, o que estava escrito na frase, que era tipo assim, eu sou médico, sou milionário, sei lá. E aí o cara só leu aquilo, ele não viu o vídeo, e aí ele... Zero contexto. Exato. Ele chega assim, é um babaca mesmo, é um palhaço, não sei o quê. E assim, cara, e uma galera xingando bravo, assim. E, cara, uma coisa que eu notei que foi muito engraçada, que eu fui olhar, Michael Jordan não me criticou, cara. Aposto que o Thiago Negro também não está nessa lista. O Thiago Negro não, cara. Também não me criticou. O Serbasi não me criticou lá no comentário. Cara, isso. Por quê? Porque são pessoas que já construíram muito mais que você. Então, geralmente... Você vai olhar. Sua vida se resume a criticar anúncios na internet, cara. Eu sugiro você mudar de rumo aí. Vamos voltar. Exatamente, assim, pô. Se isso, você perde tempo pra criticar uma... Exato, agora vou meter o pau nesse cara. Agora vamos dar um mundo. Cara, sua vida tá muito ruim, velho. Teve um lá que, assim, foi um ortopedista, até ele postou aquele emoji lá de vômito, sabe? De vomitando. Aí eu respondi pra ele, quer um Von-Aur? Cara, é isso, velho. Você tem que levar na boa. Levar na esportiva, mas é aquela história, né? Assim, que sempre que você for fazer algo diferente, e de novo, seja nas finanças, né? Seja nessa questão de estudar, porque muita gente também fala pra mim o seguinte, entrei no finanças, comecei a estudar, e daí fala assim, e aí comecei a investir, mudou minha vida, tô com reserva, tá? Mas quando eu comprei o curso, quando eu comecei a fazer, o povo falava assim, você é idiota ficar gastando com esses cursos aí de finanças, sei o quê. Então, cara, você sempre vai tomar crítica, mas a crítica sempre vai ser daquela pessoa que não teve coragem de fazer aquilo que você fez. Sim. A crítica sempre vai ser pro cara que se destaca. Então, porque quando você tá em destaque, as pessoas vêm te criticar. Ninguém vai lá criticar Só toma martelada o prego que tá pra cima, Exato, né? Exato. Tem até li recentemente em um livro, eu li tanto livro ultimamente que eu não vou lembrar agora qual que era, mas era que tinha uma frase que falava assim, ninguém chuta cachorro morto, né? Porque o cara que já tá ali, esse eu não preciso criticar, mas deixa eu criticar o cara que tá construindo algo, deixa eu criticar esse cara que tá fazendo, né, algo legal, que tá chamando a atenção. E é isso. Então, se você aprender a filtrar esse tipo de coisa e se blindar contra esse tipo de coisa, cara, sua vida vai ser bem melhor e você vai conseguir levar as coisas numa boa. E vamos pegar esse gancho aí dos livros pra gente partir para nossa reta final aqui do podcast, que a gente tem uma tradição aqui no DesconstruCast, que o convidado sempre deixa uma indicação de um livro e também de um outro convidado que ele quer trazer aqui, que sugere que a gente entreviste aqui no DesconstruCast. Então, Michael, sua vez. Legal, vamos lá. Cara, como a gente jogou aí para a parte de finanças, né? Então, para mim, o livro que é assim, o básico que a pessoa, ela precisa ler esse livro. Ela tem que ler, por quê? Porque é um livro que vai te fazer entender esse mundo do mercado financeiro, como as coisas funcionam. Só que não é um livro técnico, que você vai ler e de repente vai ver um monte de número. Não. Ele é um livro que ele te conta a história. E ele chama-se Crash, uma breve história da economia, do Alexandre Versinhasi. Então ele te conta desde a Grécia Antiga, como é que surgiu o dinheiro, como que surgiu a inflação, ele conta de todas as pirâmides que existiram, cara, desde os tempos antigos, ele conta de como surgiram as bolsas de valores. A técnica. Não, e cara, ele é muito engraçado. E esse livro, ele é muito legal pelo seguinte, porque você vê coisas que os caras fizeram, lá na antiguidade, e que são exatamente os erros que a galera comete agora em 2022. Então, o ser humano não aprende. Não aprende, é uma coisa de louco. Você fala, cara, como é que a galera caiu nesse negócio? E daí você olha, hoje em dia tem a mesma coisa, só que, né, de outro jeito. Mas aí a galera caindo igual, você fala, cara, ninguém aprendeu nada. Então é muito legal, vale a pena. É um livro que dá uma base muito boa. Eu já li 3 vezes, eu sou fã realmente desse livro. Então acho que se você quer começar nesse mundo e quer ler algo que vai te dar uma base legal, lê o Crash. Você não vai conseguir parar de ler, porque é muito bacana mesmo, assim, E ele passa, não fala só da história antiga, ele vai te contar como é que foi a crise imobiliária nos Estados Unidos, como é que foi a bolha.com. É muito legal, cara, vale a pena. Boa, e o convidado? Bom, vamos lá, eu até sugeri um convidado,
que, cara, um sócio dele já esteve aqui, né? Inclusive, mas eu acho que vale muito um papo, que é um cara que hoje a gente trabalha junto lá com ele, que é sangue bom demais, que é um cara que realmente ele fez algo, ele desconstruiu a forma de trabalhar com medicina, que é o Eduardo Lapa do Cardio Papers. Boa, Edu, vamos te chamar então. Tá convocado, hein, Edu? Então vamos lá, porque, cara, o Edu, ele realmente, assim, eu bato papo com ele às vezes ali, e, cara, minha cabeça abre um mundo, assim, é muito legal, ele é um cara muito Ele foda. é muito bom. Gente boa demais. E onde é que a gente encontra nas redes sociais pro pessoal? Então vamos lá, no Instagram, principalmente, a rede que eu mais utilizo e que eu interajo ali com vocês, a gente troca ideias, você pode mandar inbox, é o @médicomichael. Eu vou ter que soletrar, né, porque é complicado. Te entendo. Isso, então é médico, normal, e é M-A-I-K-E-L, Médico Michael, tá? No YouTube você vai procurar lá Finanças Dominadas Médico Michael, então eu tenho um canal lá onde eu falo sobre investimentos, sempre voltado para médico, sempre dando os exemplos aí da nossa profissão, né, das coisas que a gente está vivendo. E basicamente são esses os dois canais aí que eu mais interajo aí com a galera. E você, show? @DRA, doutora Gabriele, com 2 L's e Y, também tem que soletrar todas as vezes. Um beijo pra minha mãe, Araújo. @DRA Gabriele Araújo. E só nesse? Toda vez eu tenho que te lembrar. Toda né? vez ele tem que me lembrar. Olha, o empreendedor, quando tá começando, ele sofre, né? @pediatra de consultório. A gente também tá lá sofrido todos os dias, mas dando dicas super interessantes e super práticas pro pediatra que tá aí querendo começar consultório ou que já tá com o consultório rodando e ainda tá com dificuldade. Então, bora lá com a gente. E no meu, @Bernardo Prest, no Instagram, no YouTube, o canal Mentoria Residência, no TikTok, sem a versão sem dancinha, porque essa é exclusiva do Desconstro Cash, Temos contrato. @Bernardo Prest. E para você que ouviu esse episódio até o final, não deixa de se inscrever aqui no podcast, colocar para seguir, porque Sem miséria, meu povo. todos sem os miséria. episódios vão ser notificados para você. A gente tá lançando episódios toda terça-feira, 7 horas da manhã. Então você vai ter acesso a esse podcast em primeira mão. E no canal do YouTube, DesconstruCast Podcast. No Instagram. @desconstrucast.podcast. Ele sempre esquece. Sempre esqueço. Então, pessoal, queria agradecer o Michael pela brilhante aula que ele deu aqui de história, de vida, de finanças. Aprendi demais. Esse foi o podcast que, desculpa a concorrência, mas foi o que eu mais curti fazer, foi o que eu mais me diverti fazendo. Michael com a mentalidade dele quinta série, só é muito porque bom. eu falei que o principal investimento tinha sido além da medicina, né? Ele tá todo bobo, tá parecendo uma criança. Cortar lá. É verdade. Cara, não, foi um prazer pra mim, sempre muito bom. Pô, tá com vocês é sempre uma energia bacana e, cara, poder, de repente, contar um pouquinho dessa experiência que eu tive, né? Principalmente pra galera, porque eu falo o seguinte, assim, o cara que é sábio, ele aprende com o erro dos outros, né? Sim. Então, cara, só de você não cometer os erros que eu já cometi lá atrás, você já tá voando. É isso, pessoal. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Beijo. Valeu.